É isso aí. Ninguém começa pronto. Isso, fechou. Estamos ao vivo. Boa noite. Vamos falar sobre assuntos polêmicos? Lula ou Bolsonaro? Isso, começar assim. Deus Uma existe ou con- não? ciência ou Versus religião? religião. Criacionismo ou Darwin? E vamos bater o Começamos. martelo. É para bater o Não, martelo. Aqui é o que for resposta falado definitiva. aqui, o que for É falado lei. aqui é lei, não tem É isso aí. A decreto. qualidade da informação aqui é altíssima. Exatamente. Não precisa Tá, nem de fonte, nem checar é, os fatos. vamos lá. Vamos falar em perrengue de obra, então. Você que é o cara Isso. das obras, né? E o que você tem de perrengue de obra aí no Cara, ano de eu tenho uma. 2023? Cara, então, isso mesmo. Eu tenho uma que tá fresquinha na cabeça, que foi muito recente, que aconteceu, acho que faz uns 15 dias atrás. Menos de um mês atrás. Cara, deixa eu contextualizar. A gente fez a casa desses clientes, né? Era um casal, e era um casal novo, novinho. Então, eles tinham pego todas as economias deles para colocar nessa obra, né? Para fazer a casa deles. E eles queriam, assim, tudo, a casa dos sonhos deles. Tudo do bom e do melhor, sabe? Tanto é que a Aham. gente começou a casa e eles tinham caixa, né? Tinham grana em caixa e foram investindo, investindo, tudo do melhor, piso do melhor, material, sabe? Sem frescura, assim, sem choro, sem nada. E fomos fazendo tudo. Beleza. Aí, para variar, no final da obra ficaram sem dinheiro, né? Sempre Começou a na parte acabar da marcenaria, na geralmente. parte do acabamento, na parte final ali do mobiliário e tudo mais. A casa estava pronta, revestimento, tudo certo. Aí eles deram uma segurada. Então imagina assim, a casa completa com os acabamentos, metais, louças, iluminação, tudo instalado, faltando só os móveis para eles entrarem. Aí beleza. E ficou assim 6 meses, assim, acho que quase um ano, sabe? Que eles ficaram nesse hiato aí para terminar a obra. E aí começaram a aparecer alguns probleminhas. Começou monocomando, dar vazamento, começou a aparecer mancha de água no forro, mancha de água do forro do gourmet, do espaço gourmet no andar de baixo, né, no térreo. Aham. E aí ia lá, chamava o engenheiro, chamava a equipe de obra, eles iam lá, arrumavam um pontual num lugar. Beleza. Aí passava um tempo, parecia um vazamento em outro lugar, em outro banheiro. E era sempre nos monocomando. E aparecia um vazamento, aí tinha que quebrar a parede e Nossa, caçar onde é cara. que estava esse vazamento e tal. Eu sei que eles já estavam muito estressados com isso. E aí eu sei que foi tendo esses rolos, né? Até que eles conseguiram definitivamente mudar. Aí eles mudaram assim, não Ah, mudaram com a isso casa tudo, sem. isso tudo foi antes deles entrarem na casa. Não estavam morando ainda. Não estavam morando Certo. ainda. Foi acontecendo essas coisas. E ficou assim, 6 meses com a casa no mesmo estado, ali, parado, entre 6 meses e um ano. Com a casa na mesma situação, só aparecendo esses Só, probleminhas aí só e eles fazendo arrumando. manutenção já. É. Exatamente, exatamente. Não tinha nem a Bits, não tinha nada. Aí, beleza. Aí, quando eles conseguiram finalmente finalizar, comprar os móveis, aí chegaram os móveis planejados, chegaram os móveis soltos, de gourmet e tudo mais, cadeira, sofá e etc. E aí eles mudaram para casa, finalmente, conseguiram fazer a mudança, estavam morando lá. Cara, até que um dia era um sábado ou um domingo, eu estava fazendo um levantamento na casa de um outro cliente. Quando era umas 9 e pouco, 10 horas da manhã, assim, começa a chegar um monte de vídeo no meu celular do Nossa. cliente. Quando vem Na o hora que vídeo já eu. sem texto, sem Sem contexto, sem nada, sem nada, nada. só o Só o vídeo, só o vídeo. vídeo. Só o vídeo. Uhum. Você já dá play, já vem aquele grito junto. Cara, na hora que eu abri o vídeo, assim, era o andar de cima da casa, a É. cliente, assim, com os pés descalço, pisando, assim, o dedo coberto de Nossa, água. cara. Nossa, Tchá, cara. tchá, 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 tchá. E pisando, assim, parecia que tava no meio de uma chuva, sabe? Ela Nossa, disse cara. que, cara, o marido acordou de manhã cedo, tipo umas 6 horas, 7 horas da manhã, por aí no domingo não tinha nada, tava normal. Ele pegou a filha e foram sair para caminhar, foi sair para passear com a filha. E a esposa ficou em casa.
E aí, quando a esposa levantou, 9 horas da manhã, quando ela levantou da cama e botou o pé no chão, tudo alagado. Já tinha Cara, essa lâmina de água na. já Nossa. tinha essa lâmina de água. Cara, foi nesse momento. E aí ela saiu caçando pela casa desesperada onde é que estava. E assim, o andar inteiro da casa, o andar de cima inteiro, assim, alagado, com 2 dedos de água. E os móveis tinham acabado de instalar, os móveis de Nossa, cara. marcenaria de móveis planejados. E aí começou a água escorrendo pela escada, assim. E aí, Nossa. enfim, aí ela me ligou, assim, sorte que ela me ligou para desabafar, para mostrar o que estava acontecendo. E aí, como já sabia do histórico e tudo mais, né? Aí reclamou da mão de obra, né? Ah, porque já Sim. estava dando tempo, problema há muito tempo e tal. Aí foram lá, fecharam todo o registro da casa, né? Toda a água da casa. Isso foi no sábado. Aí no domingo, o engenheiro da obra foi lá. Aí, o que aconteceu, cara? A mão de obra, o hidráulico, instalações hidráulicas, o cara instalou o sistema de água quente do monocomando invertido no de água fria. Ele fez uma ligação, ele fez a ligação invertida dos monocomandos. A tubulação de água quente estava recebendo água fria. Uhum. E tinha e uma tubulação ficou sobrecarregada e a outra ficou ociosa, sabe? Uhum. E aí essa tubulação dos monocomandos de água quente estava sobrecarregada e não estava aguentando. E aí estourou Nossa. lá em cima. Estourou Nossa. um cano lá, estourou lá em cima na caixa d'água, lá no barrilete e tal, e aí escorreu pelo forro inteiro a água do, da caixa d'água começou a Sim. vazar pelo Nossa, cara. entreforro e começou a vazar, escorria pelas paredes e tal. Mas isso foi cagada do cara da hidráulica, que fez a instalação Meu Deus. invertida lá, fez uma instalação errada. Por isso que estava dando problema nos monocomandos. Porque E ele fez alguma instalação. todas as vezes que esse cara entrou para fazer essas manutenções menores, sempre era o mesmo cara, era a mesma mão de obra, teoricamente, que entrava, Então, na verdade, na não. garantia, digamos assim. Foi mais ou menos, porque a equipe lá de engenharia, a equipe de obra, contratou o cara para fazer a primeira vez, só que aí na hora de fazer os reparos, o cara estava enrolando e não ia, e aí o mestre de obra que estava fazendo os reparos, o mestre que estava Entendi. indo lá e fazendo os reparos que ele encontrava. Só que ele não sabia que estava Famoso ligado pós-venda, errado. né? Famoso pós-venda que É, não aconteceu. exatamente, cara, exatamente. Só que daí, nossa, imagina, cliente ligando estressado e falando que ia Ah, processar todo imagina, cara. mundo e não sei o Não, quê. imagina, E eu meu falei, Deus. eu falei, ó, você tem toda a razão, não tira R$ 1 de razão sua, imagina. Não, Você acabou de imagina. mudar, depois de uma casa que estava parada um tempão, e Sim. acontece uma coisa dessa, na casa dos seus sonhos, imagina, meu Deus do Não, céu. isso aí, cara, isso aí, assim, ó, o pior é que isso aí é um balde de água fria para o cliente. O Né? cliente, eu já percebi isso em outros clientes também, nossos, assim, que tiveram problema com obra, é que isso, desculpa a palavra, mas isso tira o tesão do cliente de morar na casa, né? Pra Isso, caralho. pô, Aham. nossa, isso aí bota o cara lá embaixo, aí toda vez que ela passar e ver aquela vista da porta inchadinha lá no canto, ela vai lembrar desse vazamento. Toda vez que ela vê aquela manchinha que vai ficar na parede ou no, sei lá, sabe, qualquer No coisa piso, no minúscula, rodapé. ela vai lembrar e isso vai criando um desgosto do cliente de isso é ruim, cara, meu Deus. Sim. Cara, mas Agora, eu sei, mas assim, no final da história resolveram, ninguém processou ninguém e o cara cobriu todo o prejuízo, tiveram que repintar tudo. O piso era porcelanato que imitava madeira em cima, então não é, chegou a não estragar teve nada. grandes prejuízos ali. Mas as portas teve que trocar, tiveram que trocar. Aí a pintura teve que refazer o forro, tudo. Enfim, deu uma dor de cabeça grande aí. Mas no final foi resolvido e E, eles estão morando lá, estão bem e o felizes. mobiliário? O mobiliário foi refeito? Porque o mobiliário, cara, é a parte mais cara, né? Depois do imóvel propriamente dito, o mobiliário é a parte que mais salva o bolso, né? Então, eles tiveram que trocar as peças que danificaram, né? Conseguiram As peças gerenciar ali tinha digamos assim, isso, conter o tinha problema. tinha muita coisa que estava embalado, que não estava instalado ainda. Então, por É, exemplo, assim, as peças que estavam embalado, pegou as que estavam deitadas no chão, assim, estragou a primeira peça ali, sabe? E entendi. aí era tudo de móveis planejados, né? E aí eles É, conseguiram só trocar as peças, assim.
rodapé de armário, essas coisas, conseguiu trocar. E aí, mas trocou, tudo que Ah, tinha que trocar, que trocou. bom, que bom que minimizou pelo menos o. Foi Cara, menos agora, grave do que aparentava. Porque na hora mas que isso você vê aí é uma casa um. no segundo andar inundada de água, você pensa, Não, nossa, meu Deus, né, cara? Meu Deus, imagina o desespero. automaticamente você já pensa que o primeiro também já está comprometido, porque, né, É, é gravidade, é você fala, ciência. exatamente. A água vem de cima para baixo, né? Exatamente. Mas cara, agora se tocou nesse ponto aí que é o que a gente escuta demais, né, cara? Você que está no Mato Grosso deve ter muito mais propriedade para falar do que eu. Mas, cara, como tem gente reclamando de mão de obra no Mato Grosso? Não só pessoas que eu conheço, a gente já passou por problemas aí também. A gente montou 2, 3 obras aí entre esse ano, final do ano passado. E, cara, assim, ó, para tudo que você precisa não acha, não acha. É Para instalar difícil, né? uma porta, não acha. Para puxar um fio, uma elétrica, não acha. Aham. Então, não sei qual que é a tua impressão no quesito mão de obra. E realmente é uma mão de obra escassa? Nunca teve? É agora que só que está faltando, depois de algum boom imobiliário, alguma coisa assim? Não, eu acho que agora está melhorando. Porque Tá agora melhorando eu agora, bro. tá melhorando, porque agora eu vejo tem mais empresas mais especializadas em execução. Entendi. E antigamente, pela experiência que eu tive, né? Uhum. Uma empresa, você contratar uma construtora que tenha toda, assim, é muito raro alguém que tem toda a equipe deles que vão fazer tudo. Aqui em Sem Cuiabá, terceirizar, né? sem terceirizar. Aqui eu acho que assim, que faz obra Conheço, eu também comprei. residencial, assim, Uhum. eu conheço umas duas só que são assim. E aí é o custo, né? Aí essas Uhum. empresas, aí o custo delas com certeza é muito mais alto do que uma empresa que vai contratar um terceirizado ali, vai brigar por preço por serviço, né? Contra- por contrato, né? Não Por contrato. por tempo de projeto, nem tempo de execução, né? Exatamente, exatamente. Mas eu acho que aqui é questão de desenvolvimento mesmo, da própria indústria da construção civil, cara. Ah, que Que legal. a questão de tecnologia, É, porque eu acho que no Sudeste, aí no Sul, isso é muito mais desenvolvido. é. Ainda mais aí em Balneário, né? Que é a base de vocês. Deve ter empresa Mas que te entrega a chave na mão, né? tem, mas também assim, ó, a empresa que entrega a chave na mão, e ela também basicamente é uma gestora de projetos. Ela não tem a mão de obra, ela não tem o gesseiro dela, ela não tem o eletricista dela, ela também é uma empresa que está trazendo os terceirizados para dentro e sob um contrato para aquele projeto e, né, e executa aquilo ali. Agora, isso é uma coisa interessante do que você está falando. Me parece que o modelo de negócios que está mudando. Antes acontecia muito da construtora ter o engenheiro, ter o arquiteto, ter o designer, ter o cara do 3D, ter o pedreiro, ter o mestre de obra, ter o gesseiro, o pintor, o eletricista, e se duvidar Uhum. ainda tinha a marcenaria também. E hoje, cada vez mais, e isso está mudando aqui em Balneário também. As construtoras estão dando um passo atrás de ter essa mão de obra, essa máquina tão inchada, né? E estão focando mesmo em ter, digamos assim, a mão de obra de projeto, né? Geralmente eles têm ali a parte estrutural e tudo mais, mas eles próprios já estão terceirizando, por exemplo, a fachada. Hoje em Embraer já assina a fachada com outra pessoa. A Ah, FG é a mesma coisa, a RAC é a mesma coisa. Então eles já têm essas partes, digamos assim, terceirizadas. Aí vem para a parte, digamos assim, parte técnica gestão do interna? prédio, gestão interna cai na construtora, ok? E aí, conforme vai saindo da construtora de novo, essa parte de drywall hoje, interna, tudo terceirizado. Parte de elétrica, né? Talvez tenha ainda tem alguém para fazer internamente. Mas cada vez Uhum. mais comum esse modelo de negócios onde as empresas estão se tornando mais gestoras Faz de mais projetos, sentido, né? Faz mais sentido, né, pro negócio. Eu acho que muito mais sentido, né? Você é mais tem livre, né? e você tem núcleos especializados, né, cara? A gente já Exato. sabe que
quem faz tudo não faz nada direito, né? Então não tem. Exatamente. Exatamente. O cara que A quer gente está abraçar saindo. tudo, faz tudo pelo meio do caminho. A gente está em uma escala menor, obviamente, né? Mas a gente também está passando por isso. Até ano passado, retrasado, nós éramos uma marcenaria que fazia projeto para o cliente, né? Então, em várias ocasiões a gente fez projetos. Aham. E que era natural, isso era o normal, né? O famoso, faz um projeto sem custo, sem compromisso. Isso era quase um slogan usado por todas as empresas aqui da região, talvez do Brasil inteiro, talvez não tenha conhecimento, mas era uma coisa generalizada, né? Sim. E agora, cara, eu já relutei muito por isso, mas agora a gente realmente conseguiu implementar esse sistema de que, cara, uma marcenaria não tem como ter o arquiteto especializado em projeto de interiores, layout enfim, né? Parte de Sim. iluminação, parte de obra, e foi ficando cada vez mais difícil, porque se você pensar uma marcenaria, que a maioria delas é uma empresa pequena, né? Você tem ali 5, 6 pessoas na marcenaria, empresa familiar, você ter uma pessoa que consiga fazer a parte de obra, que consiga fazer a parte de render, que consiga fazer a parte de gestão da empresa, a produção e a montagem, nossa, são 5 competências que, na grande maioria, você acha empresas especializadas nessas competências. Você tem um escritório de Sim. arquitetura, você tem hoje empresas que são especializadas só em montagem de imóveis, você tem empresas que são especializadas só em renderização, né? Então, se imagina essas competências que são coisas complexas, embutidas tudo dentro de uma empresa pequena. Cara, não tem E como você sair, ainda não tem te, como sair bem feito. e você ainda tem que incorporar o valor, o custo disso no valor do seu produto, né? Que Exatamente, no valor do produto exatamente. final, que às vezes o cliente não entende isso, né? Você É. fala, Não, eu tenho não, que. não só não entende, cara, uma coisa que a gente passou muito tempo aqui nessa engrenagem de fazer projetos sem compromisso, sem custo, sem compromisso, né? Então você faz um, não fecha, faz dois, não fecha, faz três, não Putz, fecha. Esses é, três que você fez, cara, você já está tendo que colocar o custo disso no teu próximo projeto que fechar. E aí, aham. em vez de você estar aliviando a tua pressão para fechar o próximo projeto, você está, na verdade, aumentando o preço, aumentando a pressão, e aí, às vezes, o teu custo já está lá em cima, porque você precisa fechar, e aí você, pô, dá um desconto, faz alguma coisa. Cara, é o famoso efeito dominó, né? Desregula Você está alguma aumentando o coisa. seu custo, você está aumentando o seu custo sem ter retorno, né? Exatamente. Cara, hoje, deixa eu te perguntar, hoje vocês fazem, para passar um orçamento de uma casa, vocês fazem o projeto antes? Então, isso entraria mais ou menos nessa situação. Hoje a gente está muito orientado a pedir para o cliente já vir com o projeto, né? Uhum. Então, a gente tem, vamos imaginar que o cliente já tem um projeto na mão, a gente tem duas situações. A gente ou faz esse orçamento já baseado em cima do projeto que ele tem, porque daí fica até mais justo, porque o cliente, quando ele compra o projeto, ele pega o projeto que é dele e orça conosco, orça no concorrente, orça com terceiro. Então, ele consegue ter o mínimo de nivelamento ali entre os projetos e saber que as pessoas estão cotando a mesma coisa. Então, essa é a primeira coisa. Para o E a cliente isso é o segunda melhor, coisa, né? isso é o melhor, é o ideal, na verdade, né? E a segunda opção é quando o cliente quer assim, é um cliente que está investindo numa casa, então ele tem lá a planta baixa e quer saber quanto ele gastaria. A gente consegue, só pela planta baixa, pelas medidas das paredes, fazer uma estimativa. Olha, você vai gastar entre 500 e 600 mil, você vai gastar entre 200 e 300, ou vai gastar mais de uma Entendi. milha, né? Mas aí, claro, sem projeto você não sabe quanta iluminação em LED vai, se vai ser ralheria, quanto de espelho vai, se vai ser É, tudo é. porta de reflector ou de madeira. Então você tem aí um gap entre a realidade e o estimado, né? O famoso orçamento de Mas padeiro, né? É aquele ali que você orçamento de rabisca, padeira. se multiplica ali a área vezes o custo, vai dar É, tanto. a gente até por trabalhar no ramo, a gente até faz, digamos assim, um pouquinho mais definido que isso. Mas o que acontece bastante assim em conversa informal, e a gente que está no ramo, a gente acaba, né? Às vezes está numa conversa de bar aí, e o cara, trabalha com móveis, quanto que eu vou gastar com É, móveis?
Aí você faz a conta de Isso é a padeiro. primeira pergunta Quadrado, quando alguém te não, conhece. não tem. Tem um cartãozinho, e aí a gente nunca tem, né? É. Ah, não, quanto que eu comprei um apartamento de 70 metros quadrados. Quanto você acha que eu gasto para fazer o interiores? Putz. Mas, cara, o drama que a gente passa mesmo, e vou te dizer, passa algumas vezes, é quando a pessoa quer. A pessoa fala assim, cara, eu comprei um apartamento, tá em construção, vai ficar pronto daqui a 2 anos. Tem como você ir amanhã lá tirar as medidas para me dar um Ué. orçamento? Cara, é que a galera puxa, a galera puxa. Aham, aham. Não, uma vez, logo que eu nem trabalhava no meu escritório ainda, era arquiteto em um outro escritório. Aí uma cliente entrou em contato, aí falou que tinha comprado um apartamento, essa situação mesmo. Falou que Aham. tinha comprado um apartamento e falou que queria fazer o projeto de interiores, né? Aí sabia que eu trabalhava no escritório de interiores, e aí falou assim, com o funcionário do escritório vai ser mais barato, né? Vou fazer com ele. Aí foi lá, me chamou Clássica. para fazer um orçamento. Aí eu chamei uma colega na época para me ajudar, falou, não, vamos entrar nós dois, vamos fazer um apartamento que era mais ou menos isso, uns 75 metros quadrados o apartamento. Vamos fazer comigo, vamos marcar com a cliente e tal, a gente vai lá, tira as medidas do apartamento e passa um orçamento. Aí beleza. Aí a gente foi lá, fez o levantamento do apartamento inteiro, zerado, né? O apartamento tinha nada, tal, tudo recém-entregue. Aí passamos o orçamento, cara, para fazer o projeto inteiro de interiores do apartamento. Cobramos R$ 10.000. A cliente, quando recebeu o orçamento, falou: Vocês estão doidos? Isso é o que eu esperava gastar na reforma inteira do apartamento. Eu falei: Meu Poxa. Deus, cara, nossa. Eu falei: Poxa, moça, olha, então aí, Nossa. Mas desculpa, isso faz não tempo vai. ou não? Faz tempo, faz tempo. Faz Faz tempo? Mas, uns. tipo, pré-pandemia ou pós-pandemia? Não, uns seis Pré-pandemia. anos atrás. Porque, cara, uma coisa é certa, assim, ó, uma coisa que eu tenho visto, arrisco dizer, diariamente, a pandemia, ela mudou tudo, né? Ela mudou, ela bagunçou, ela jogou o preço lá em cima, depois ela deu uma retraída, tal. Então, todo o segmento da construção, oferta e demanda, preço de matéria-prima, escassez de material, isso aí tudo fez uma bagunça no nosso segmento. Sim. Agora, eu vejo que pessoas que compraram móveis pré-pandemia, móveis, e eu imagino que isso se estende aí a todos os segmentos de interiores, né? Marmoraria, vidraçaria, construção no geral, né? E estão comprando hoje, cara, as pessoas elas não têm mais noção. Eu não sei se o dinheiro perdeu valor ou o que que é, mas, cara, eu entendo, os preços mudaram, os preços estão completamente Sim, diferentes. sim. Tudo está mais caro, tudo está mais difícil. Até a mão de obra em si, eu imagino que na pandemia, como deu esses saltos aí também, tudo fomentou mais, falta mão de obra. Então, assim, eu também recebo alguns, assim, orçamentos que quando você dá uma estimativa assim, a cliente cai para trás. Ela falou, não, isso é o valor que eu esperava, isso é o valor que eu pago É, num imóvel, imagina, exatamente, exatamente. Mas a né? conta, a conta é mais ou menos essa, né? Isso é uma coisa que eu vejo que não mudou. É, o cliente, para fazer uma reforma de um apartamento inteiro, completo, para ficar um negócio bonito, bem feito, geralmente é 1 para 1, cara. O preço do apartamento é o preço que ela gasta para fazer todo É, interiores. cara, Esse padrão se manteve, né? eu acho que sim, cara. Eu até não jogaria 1 para 1, mas eu diria que, assim, para fazer top 1 para 1. Mas mesmo se você não está procurando uma coisa top, mas está procurando uma coisa boa, de qualidade, longo prazo, vai ser a tua casa, você vai morar, não é investimento, cara, é isso aí, é 70%, 80% do valor do Do imóvel, valor do tranquilamente. imóvel. É, Hoje é. você faz, cara, você pega um kit de eletros hoje ali, um kit de eletromec, vai fazer um Nossa, apartamento é. normal, é R$ 100.000, 100 mil, cento e Uhum. trinta mil. Você vai Só para você. pegar pedra, 100, 130 mil de pedra. Móveis hoje, cara, os tickets estão cada vez mais altos, 300, 400, 800, é uma loucura, é tudo Não, assim. é. E aí, claro, né, com tudo isso, o que também ajuda a isso fomentar é a necessidade do cliente de ter aquela coisa assim de cinema, né? Porque os arquitetos eles fazem isso em cima de um briefing. Então,
Você É, sabe como é que é? Tem muito cliente que fala, eu quero top, eu quero mais top. Depois, até lá na frente, o cara vai picotando o orçamento e vai tirando algumas camadas. Mas o sim, cliente, ele tem essa necessidade de ter uma coisa top, né? Seja para ele, seja para mostrar para os amigos, seja é, lá qual for a finalidade, mas o cliente quer. exatamente. Digamos assim, a procura está no mercado. Exatamente. E também eu acho que aí entra muito da própria função do arquiteto mesmo, do nosso trabalho. É assim, às vezes o cliente ele não tem realmente muita noção do que ele quer, e aí você sabe, às vezes, pelo briefing ali, o cliente às vezes ele já abriu para você o budget dele, quanto que ele tem para investir, alguma coisa assim. Só que aí sempre existe o risco de você tentar fazer alguma coisa mais precisa, digamos assim. Se você pensar só no orçamento final, se você pensar só no valor final, você começa a indicar as coisas para o cliente e às vezes você deixa de fazer alguma coisa legal só para que caiba no orçamento, e aí chega na hora da Só para atender apresentação, o ele. cliente não se encanta. O É, cliente é. fica a desejar. Ele fala, putz, mas tipo, é isso? Aí você faz, por Contratei o exemplo, você faz arquiteto e ele não me impressionou. fez uma coisa medíocre, isso aí eu poderia ter feito meu sobrinho. Sim, Aí você faz ali um living meia boca, um quarto meia boca, um lavabo meia boca. Vale muito mais a pena, pelo menos no começo, né? Você tem que apresentar o melhor dos mundos, todas as possibilidades para o cliente. Falou, olha, é. melhor móvel que você pode ter é isso aqui. Por quê? Por causa do acabamento, por causa da ferragem, por causa da garantia, qualidade do material e tudo mais. Melhores equipamentos elétricos, eletrométricos, Bertazzoni da vida, Lofra, Uhum. mobiliário, móveis soltos, tecido, papel de parede. Tudo isso você tem que pelo menos mostrar para o cliente o que seria o mundo ideal. E aí, quando você apresenta o primeiro orçamento, tá lá, quando bate 1 para 1, né? Se o cliente fala, meu É, Deus, mas eu gastei isso no preço do imóvel, eu posso comprar outro apartamento e botar para alugar, sim. eu vou ter uma renda, em vez de fazer o meu. Daí você Exatamente. fala, não, beleza, tô te mostrando as possibilidades, são essas aqui. Agora, o que vocês querem valorizar mais? Eu Priorizar. O que que é priorizar, priorizar, né? É. eu prefiro ter o meu quarto mais aconchegante, mantenha o quarto e vamos economizar no resto? Beleza, aí a gente É. vai equilibrando. Eu acho que é assim que tem que ser o trabalho, né? É, não, exatamente. Mas você falou um negócio interessante. Você comentou do cliente abrir o budget, né? Isso é um problema que no nosso segmento, cara, é praticamente impossível o cliente abrir o budget para nós. Mesmo que você É, pergunte, que você tenha um processo de vendas estruturado e que você tente amolecer o cliente antes, né? Realmente tentar fazer com que o cliente entenda que ele abrindo o orçamento que ele tem, a gente já monta uma proposta matadora. Não vamos perder tempo. Não sim. acontece, cara. No nosso segmento não acontece. Agora, para vocês, arquitetura, construção, imóvel, né? Vocês têm uma facilidade de receber esse budget do cliente ou não? Cara, não tinha. Não é comum o cliente voluntariamente falar. Se você não É, perguntar, sim, ele não fala. Mas tem uma coisa que eu estou fazendo agora que eu percebi, eu fiz isso sem querer e eu vi que foi vantajoso. Tem aquela plataforma que eu uso, que eu te falei, para eu controlar os uhum, projetos e o financeiro do escritório e tudo mais, né? E eu certo. faço o briefing do cliente ali. Eu faço nessa plataforma. Ah, E aí, na hora que eu estou fazendo o briefing, tem lá, tem uns campos para preencher lá, todos os dados do cliente, né? Tudo, e o cliente vê isso. uhum, Tem todos os dados, valor do projeto, a área do projeto, e aí custo estimado. Já tinha um campo lá de custo estimado. E eu faço uma multiplicação ali da área pelo custo médio da obra e já aparece o é, valor ali, o valor final. Aí na hora que eu vou fazer o briefing do cliente, tá lá esse valor e o cliente já vê esse valor. E aí ele já tá. eu vejo a reação Aham, dele em cima daquele valor. Geralmente ele fala, era mais ou menos isso que eu estava imaginando. Eu falei, nossa, eu estava imaginando que ia é, dar um pouquinho mais. Eu falei, nossa, Fernando, não, tá é, muito alto. Daí, então, isso já me dá uma já dá um baliza ali. norte. Então, eu nem pergunto e nem falo. Ele só deixa a informação Aham. ali para ele ver, entendeu? E Isso me facilitou ele só reage ao que ele tá vendo. ao que ele está vendo. Uhum. E aí Entendi. eu fiz isso nos últimos 3 clientes
e foi boa. Eu nem esperava isso. O cliente que viu a primeira vez e falou, ele falou, olha aí, rapaz, tem um caminho aqui para a gente falar de dinheiro já no começo do Cara, projeto, mas antes do projeto. você sabe que isso, cara, me deu até uma ideia boa, porque é o tipo, a gente já tentou implementar alguns tipos de briefing, assim, tipo, sei lá, Google, como é que é o nome daquele do Google? É Não o sei. Google, não é Google Docs, Forms, Google o Google Forms. Forms. Google Forms. A Isso. gente já tentou Uhum. implementar Google Forms algumas vezes aqui, mas a gente ainda não achou o nosso caminho, porque ou o formulário ele fica extenso demais para um cliente alto padrão responder, porque o cara não tem tempo, ele não quer fazer aquilo, É, claro. ou ele fica breve demais para você conseguir extrair uma informação decente, né? Uhum. Mas agora eu já tenho visto, eu não sei se já viu um meme que tem rodando na internet, provavelmente deve ter de arquitetura também, que é os três botãozinhos do, assim, um é bom, um é Sim. barato e um é bem feito. E você Uhum. nunca consegue acionar os três. Marcar os três. Nunca consegue marcar os três. Você Uhum. imagina se a gente poderia fazer alguma coisa assim, mais ou menos nesse sentido, porque você vai lá, o cliente quer um orçamento, uma estimativa quanto ele vai gastar em imóveis. Aí você joga o cliente lá numa página no teu site já para, digamos assim, trazer tráfego para dentro, né? E aí Uhum. você tem lá poucos campos no sentido, quantos metros é seu apartamento? É 150 metros. Você quer tudo do bom e do melhor, e aí você pode até listar algumas coisas, fazer ali 5 camadas digamos assim, de opções, É. Padrão da A, mais B, alta. C, D. Isso, e aí você pode até, a gente poderia até escrever alguma coisa assim, isso aqui, por exemplo, portas em vidro reflecta, iluminação em LED, né, com volume grande, assim, e aí ele vai vendo ali, ele já vai vendo o budget que ele vai gastar, porque é exatamente isso, quando o cliente ele já vê o budget ali, se ele enviar é porque ele já sabe que ele está batendo naquele 300 mil, está batendo naquele Verdade. 150 mil, Verdade. então Mas isso é aí, legal. isso é bacana, mas aí você depende do cliente, né? Você depende que ele faça isso, que ele responda esse questionário também É, e tal. é. É, Cara, eu não sei, vocês costumam fazer o briefing assim, mandar para o cliente responder? não. A gente Não, já né? tentou, mas não Eu também. faz. Na verdade, o melhor briefing, cara, é uma ligação. Uma ligação Uma reunião informal. presencial. É, porque assim, às vezes assim, que nem eu falei, né? Hoje a gente já está até migrando fora dessa parte do projeto. Então, quando o projeto vem para nós, esse projeto ele já vem mais mastigado, né? Exatamente o que nós estávamos falando antes. Tipo, nós como marcenaria, o nosso briefing, que nem eu acabei de falar, era horrível, né? O Uhum. nosso briefing era pobre. E muito diferente de quando você pega um projeto que vem de um arquiteto. Aí o cara já vem detalhado, o tipo da corrediça, o tipo do puxador, coisa que, né, aqui dentro geralmente a gente não investe esse tanto tempo com o cliente assim. Uhum. Então, o que que acontece? O cliente manda o projeto, a gente já faz uma ligação com o cliente, ele já diz, a arquiteta colocou ali no projeto gavetas metálicas Legra Box da Bloom. A gente sabe que é caro, pode tirar. Então, isso aí, esse tipo de briefing, sabe? É uma coisa mais informal ali, que ele já dá a letra, que isso, somado ao Uhum. projeto do arquiteto, faz com que a gente já entregue um orçamento mais Bem direcionado, mais redondinho. assertivo, né? Um briefing. Uhum. Legal. Exatamente. Bacana. É. O briefing é uma das coisas Bacana, mais bacana. importantes, né, cara? A E você, gente você tem, pode você falar. tem alguma história aí de algum perrengue de obra aí que você passou? Cara, perrengue de obra, qual obra que não tem perrengue, né? É difícil, eu Não, brinco, às mas vezes uma eu história aí que brinco. você sabe. Não, mas Esse é o perigo. assim, é uma cliente considerada por muitos fornecedores e pelos arquitetos, uma cliente extremamente detalhista, e uma cliente, assim, ela é uma mulher de negócios e, assim, ela definiu, ela quer ter pronto. Ela quer É, ter uma pronto, que ela lá da quer Europa, lá bem longe, né? bem longe. E ela quer prioridade, entendeu? Ela quer prioridade. Entendi. E aí o que que acontece? A gente chegou nessa obra, era o nosso primeiro trabalho com ela, então a gente já foi avisado por todas as pessoas possíveis, pelo pedreiro, pelo cara que colocou o piso, pelas arquitetas, pelo eletricista, todo mundo falava:
Cara, a mulher é difícil. Carne Faz de um prazo aí, não pescoço. atrasa, não faz besteira. Cara, a gente chegou lá para montar, a primeira coisa que a gente foi montar foi o banheiro. E aí, o que que acontece quando se fura a parede de um banheiro? Com certeza você O encontra que um cano. acontece o que acontece com todo marceneiro em sua vida, né, cara? Você O acha um cano cano no move, primeiro furo, o o cano cano move. procura a broca. Pode não ter cano nenhum ali. Se você vai furar ali, o cano ele vai se teleportar Aparece. pelas partículas quânticas e ele vai aparecer E vai atrás da aparecer. broca. Cara, e a gente pegou um cano e é aquele furo que parece também que eu já vi alguns memes na internet, que é assim, é jato. Você furou uma broca 10 e o jato d'água tá atravessando o ambiente, entendeu? Uhum. E isso era no banheiro que tinha porcelanato. E na frente do banheiro já vinha o dormitório, que era piso de madeira maciça, recém-instalado. Nossa. Madeira maciça top, recém-instalado. Putz. Cara, aqui metade do quarto assim virou uma canoa, sabe? Então, assim, desplacou, peças empenaram, apodreceu. Cara, Puta nossa, que foi pariu. assim, foi triste, foi triste. E aí, graças a Deus, cara, as arquitetas da obra eram muito parceiras, tanto que a gente tem a parceria com elas até hoje, assim, foram uma das poucas arquitetas, assim, que eu vi assim, não, deu problema, Samuel, vamos resolver juntos. A ponto das Uhum. arquitetas, tipo, estavam indo para outra cidade, pararam na madeireira para escolher a madeira para mim, para ver, para bater o tom. Cara, mas assim, ó, parceria feroz Total. mesmo. E aí esse problema ele foi resolvido de uma maneira tão honesta entre nós, né, prestadores de serviço, as arquitetas e a cliente, que a cliente, que era para ser uma cliente difícil, se tornou, nesses últimos anos, uma das nossas melhores clientes. Cara, isso Chega a faz ser a engraçado, diferença. ela faz Nossa. qualquer coisa, é assim, não, leva lá para o Siloc que o Siloc vai resolver. Liga para o Siloc que o Siloc vai resolver. E assim, Ganhar confiança. ganhamos confiança e assim, fazem muita obra, né, cara? Então eles trabalham com hospitais, clínicas e tal, e a gente acabou ganhando essa carta branca assim, onde a gente diz, não, vamos fazer assim que vai dar certo, e ela compra a ideia e toca o barco, entendeu? Confia. Pô, isso aí é ótimo, né, cara? Confia. Isso aí é o melhor dos mundos. Não, isso é o É, melhor dos mundos. podia ter acontecido sem ter furado o cano. Também poderia chegar Podia. nessa situação. Talvez não, Mas, né? Talvez não. Se você pensar bem, se a é, gente não tivesse tido desgaste e não tivesse tido a oportunidade de mostrar o que que é o nosso pós-venda, o que que é o nosso trabalho, o que que é o nosso comprometimento, talvez a gente não teria tido essa abertura para as é. outras obras, né? Mas eu acho que, cara, é aquela velha história, né? Chega a ser clichê. Acertou, ótimo, errou, aprendeu. É, Não tem, exatamente. É, não, isso é no mínimo. não tem outra. No Mas mínimo, se der certo, bom, se não der certo, vira história. você aprende, dá É. risada. Depois, um dia se dá risada. Pode até ficar nervoso no dia, chorar em posição fetal no É, banheiro, no banho, mas depois você dá risada. escondido. É, exatamente. Bom é que tudo Escondida, chora passa. escondido, tudo passa. Mas, cara, o que eu queria saber, falando em perrengue e tudo assim, o que eu queria saber, assim, é, se eu te perguntasse assim, ó, qual foi o teu pior ou a tua pior cliente e por quê? Porque assim, a gente sabe que nenhum segmento, seja ele de interiores, de construção ou até outra área, né, qualquer Uhum. segmento tem os seus dramas, né? Todo mundo se estressa, todo mundo passa por problemas, seja atendente lá na farmácia, o cara no mercado, a borracharia, a mecânica, não existe. Todo mundo, em todo negócio que existem pessoas, existe o potencial de você se estressar e você se desgastar por alguma coisa. Na Total. tua área, qual que é o drama? O que que vocês mais sofrem ou qual que foi digamos assim, qual foi o episódio que você mais se desgastou nesses anos de arquitetura e obra? Cara, na minha Pensa e a gente cabeça. volta já. Falando, Depois do intervalo. aproveitando, deixa, aguenta aí 10 segundos só para eu ir lá pegar um refil.
assim, eu acho que eu tive uma base muito boa antes de abrir o meu próprio escritório, sabe? Que hoje, assim, Aham, eu já tive uns perrengues aqui que eu aham, consegui tirar de letra, assim, coisa que eu ia me desesperar se eu fosse recém-formado, sabe? certo. Que eu ia me desesperar, tipo, só te dar só um resuminho breve. Tinha um cliente, eu tava ano passado, eu viajei e fui lá para Europa, né? E Aham, aí cara, na época eu tava lá e tava assim, acho que tinha umas 6 obras tocando aqui. E aí aham, eu fui para lá, claro, deixei tudo encaminhado, mas eu tava trabalhando lá também, né? aham. Eu trabalhava de manhã e aí à tarde eu ia fazer os passeios e tal, mas das 8 ao meio-dia lá eu tava num coworking lá trabalhando. Só que era de madrugada aí no Brasil, então eu só fazia, não conseguia estar ao vivo, né? Não conseguia estar ao Sim, vivo por sim. causa do fuso lá e tal. Enfim, eu sei que um dia tava andando lá, tava almoçando, de repente eu vi no grupo a cliente falando um monte de coisa, esculhambando e tal, que foi uma... Aí isso foi, eu nem sei se foi um erro, na verdade. Talvez foi um descuido, que a gente fez um projeto e aí a gente tinha feito uma integração ali dos ambientes, de um living com home, com uma Uhum. sala de filme, né, com home, e aí a Aham, gente previu uma porta de marcenaria que abrisse totalmente para poder integrar os dois ambientes. E a gente fez uma porta de marcenaria sem trilho embaixo, né, o piso passando aham, direto, e a porta ia correr em cima, bandeira tal, ia ter o trilho aéreo, e aham, beleza. E aí fizemos o projeto, foi feito o projeto estrutural, né, com terceirizado, engenheiro terceirizado, recebemos o projeto estrutural, compatibilizamos todo o projeto estrutural, tudo certinho, pilar certo, altura de viga, tudo como a gente sempre faz, tudo compatibilizado, beleza. Obra tocando, 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 chegou no final, na hora de fazer a marcenaria, o marceneiro chegou e falou que não dava para fazer a porta, essa porta que a gente tinha feito nos dois ambientes, porque faltou uma viga em cima da porta, tipo, que seria a bandeira, né? Aquela sim. a viga ali. Aham, Não tinha viga e não tinha onde ele fixar a porta. E uhum. aí o forro ali era 2,80, 3 metros por aí, e a laje tinha mais uns 20, 40 centímetros até a laje, Pra cima do gesso. para Uhum. cima do gesso, é. E a porta, no projeto de interiores, a porta tinha ficado com 2,20, 2,30. Então você tinha a porta, a folha da porta ali numa altura, aí você tinha mais uns Aham, 50, 60 centímetros de bandeira até o aham. forro, e mais. Então você tinha quase 1 metro da porta até a Da laje. porta para cima. Uhum. Da porta para cima, você tinha quase 1 metro ali. E aí o marceneiro falou que não conseguia instalar a porta porque ele não tinha onde fixar o trilho da porta. Mas esse marceneiro, ele não chegou a ir lá medir a obra? Ele não. Então, foi quando ele foi medir. Quando ele foi lá medir que ele falou isso. Que ele falou que não tinha como Ah, fazer. ah, tá. Não quando ele foi entregar. Não, não, não. Quando ele foi medir, Ah, quando ele foi tá. conferir. Ah, tá. Aí ele falou Entendi. assim, ó, não dá para fazer. Cara, aí, tipo, eu tava viajando. E o marceneiro Aham, chega, imagina, o marceneiro chega para cliente e fala, ó, sim. não posso fazer sua porta porque o Sua arquiteto casa tá esqueceu de colocar, errada. porque sua Sua casa tá casa tá errada, errada. porque o arquiteto esqueceu de colocar uma viga ali. Cara, eu Aham, sinceramente, eu sei que o trilho da porta e tudo mais tem que ser fixado ou na laje ou numa viga, tem que ter uma estrutura, né, para fixar ele. sim. Mas eu sinceramente achei que ele ia conseguir fixar na laje ou, não sei, fazer uma estrutura ali, enfim. E aí o cliente me ligou esculhambando, falou: agora eu vou ter que fazer uma viga de concreto ou vou ter que fazer uma viga metálica aqui, não sei o quê. Aí você tá achando que o meu dinheiro que a gente acha dinheiro no lixo, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí, Nossa, cara. mas nesse que eu fiz? Aí nesse, na hora, o cliente estava falando um monte de coisa ali no WhatsApp, No né? áudio? Aham, Não, no texto mesmo. Aí, antes aham, de responder, eu peguei e liguei direto para ela, né? Liguei para aham. a mulher.
liguei para ela e... Mentira, liguei pro marido dela. Não liguei nem para ela, que ela estava estressada, né? Falei, deixa eu falar com o marido, É, porque senão se falar com ela, ela vai querer só brigar e tal, e não vale a pena. Aí verdade. eu liguei para ele, expliquei, falei, olha, a gente prevê viga, quer dizer, a gente não prevê viga, quer dizer, a gente prevê a viga, mas o engenheiro que faz a locação, eu compatibilizo com o meu projeto arquitetônico e com interiores também, mas para ver se não tem nenhuma incompatibilidade. A gente não coloca viga onde não precisa. Se eu não, se, Exatamente. se eu não precisava de uma viga de concreto armado ali, eu não ia colocar uma viga ali, né? E aí, só que aí mesmo assim eu expliquei para ele e aí eu me ofereci para, falei, olha, então deixa que esse a gente arca com o custo de fazer de chumbar uma viga metálica ali. Aí no final a gente É, chumbou um metalon ali na altura que ele precisava pro trilho ali e resolveu, sabe? Foi tipo sim. super super tranquilo de resolver também. Mas isso é uma coisa que assim, eu consegui lidar de boa, tranquilamente, É. graças ao O assim, background que você já o tinha. background que eu já tive no outro escritório como funcionário. Porque no outro Sim. escritório, sim, eu lembro do primeiro cliente que me deixou assim que me deixou ansioso, sabe? Com sangue nos olhos. Com sangue no olho. Cara, porque foi assim, eu não lembro se eu era estagiário ainda, eu era recém-formado, só sei que eu não tinha feito o projeto do apartamento, eu não tinha feito o projeto, era um apartamento, uma reforma de um apartamento, só que eu ia cuidar da obra, eu cuidava das obras. E aí a cliente simplesmente queria que eu ficasse dedicação total para a obra, sabe? Só que estava É. faltando o projeto. A cliente queria ela falou, ó, vou começar a obra segunda-feira, eu preciso que você fique aqui dentro da minha obra todo dia, cuidando da obra. Só que estava faltando um monte de projeto. E começou os caras aí na obra e não tem informação. E eu ia pedir para a equipe de projeto, não tinham feito, ia demorar. Nossa, e aí o cliente já. Cara, chegou o ponto assim do cliente falar para eu pedir demissão. Falou assim, cara, sai Nossa, desse cara. escritório. O cliente falou assim, ó, Fernando, busque novos horizontes profissionais. Nossa, cara. Eu Caramba. acho melhor você sair desse escritório, porque aí não tem futuro. Eu Meu falei, Deus, cara. caramba, cara. Só que assim, depois eu vi, na época, você sem experiência nenhuma, fica nervoso pra caramba, né? Sim, Meu Deus do sim, céu. imagina, né, cara? E E aí, a gente só que sabe que esses aí. problemas de obra realmente são problemas que envolvem bastante dinheiro, né? Pois é, cara. São valores altos, né? E daí quando isso cai no colo de uma pessoa sem experiência, meu Deus, cara. Vai fazer o quê, né? Só que Né? aí, tipo assim, no final resolveu e resolveu muito, muito simples também. Tipo, o pessoal fez uma força-tarefa ali, em uma semana entregou todos os detalhamentos que faltavam e apresentou e tudo mais, só que a cliente era complicado também, sabe? Era aquele cliente que É, provocava, que cutucava, sim, que sim. fazia os negócios assim. Então eu acho que esse cliente aí na época que eu era estagiário, para mim foi o mais difícil, que foi praticamente o primeiro BO que eu tive assim de obra. É, Depois foi criando casca e tudo, qualquer é, mas, probleminha que aparece a gente tira de letra. mas isso é engraçado, né? Isso que você está falando, de criar casca, cara. Eu tenho essa impressão também. É quase um padrão assim de tipo vendas, né? Quem trabalha com vendas, que é basicamente todo mundo que tem um negócio, em algum momento você, né, você tem que vender, propriamente dito, você leva tanto não que você se acostuma, que depois aquilo não te remói mais. É normal, não Né? fechou, o cara escolheu o outro em vez de você. Cara, vamos para frente, né? Você vai criando essa casca. E para resolver problema, eu tenho a impressão que também é isso. Literalmente você cria uma casca onde não existe um problema que te abale tanto. Ah, pode ser Exato. um problema com funcionário, pode ser um problema com cliente, um problema financeiro. De alguma maneira você consegue você consegue gerenciar esse estresse de maneira melhor, né? A gente fica confortável no desconforto, né? Você fala assim, tá um É, caos, mas eu sei onde isso vai terminar. Tipo assim, eu sei quais são as possibilidades, eu sei quais são os caminhos, eu sei o pior cenário e o melhor cenário.
Aí exato. você toma as decisões, cara. É. E Cara, e isso é uma coisa que eu tenho feito bastante, tenho feito agora mais consciente, né? Porque às vezes a gente faz essa análise que você falou aí de pior cenário, melhor cenário, a gente faz isso inconsciente, né? Então é, você gerencia aquilo ali, meio nas coxas, tá, e resolve, beleza. Mas eu ultimamente eu tenho literalmente parado, eu tenho esse problema, qual é o melhor cenário a partir disso? Qual é o pior? Eu boto isso literalmente, às vezes até escrevo, cara. O melhor cenário, pior cenário, nós vamos ter que atrasar essa obra, a cliente vai ficar brava, a gente vai, sei lá, tem uma multa, e beleza. O melhor cenário é se a gente achar uma pessoa para entrar na equipe ainda essa semana, para daí conseguir entregar no prazo, etc. Então eu desenho aquilo ali e aí eu consigo olhar, poxa, o pior cenário é ruim, mas não vai acabar a minha vida, cara. Né? Eu é, posso falar com a cliente, explicar, a cliente tem uma abertura boa conosco. Então, só o fato de você escrever isso, você entender que o pior que pode acontecer não é o fim do mundo, cara, isso te tira um peso das costas gigante, né? exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que isso que é a importância do, principalmente na minha área, né? Do recém-formado, o cara não querer. Formou da faculdade, tô com o diploma na mão, quero abrir meu escritório. Cara, tem Uhum. muita coisa que você vai viver ainda que você não faz a mínima ideia da responsabilidade que você tem e do amadurecimento emocional que você tem que ter para lidar com aquilo, para lidar com outras pessoas, com obra, valores altos, né? Que você, que Exatamente. às vezes não faz parte do seu mundo, às vezes que você nunca passou por certas situações, que é muito melhor você passar por isso sendo um funcionário de uma empresa maior, né? Que você vai aprender Uhum. a lidar com isso ali e depois Exatamente. você eu acho que talvez em quase todas as profissões assim, pelo menos na nossa área, eu acho que funciona dessa forma. E assim, né, cara, o legal de você iniciar em alguma empresa, e eu falo isso porque apesar de trabalhar no negócio da família, eu tive a oportunidade de trabalhar em outra empresa, mais ou menos na área de projetos também, com produção, um estaleiro em Navegantes, e eu tive a oportunidade de aprender lá. E por que que é bom isso? Porque aí você realmente, literalmente, você tem um mentor, você tem uma pessoa que está te aconselhando a fazer o que é certo, ou a ir por esse caminho ou por aquele caminho. E quando você É, tem um mentor, poxa, se você souber aproveitar, cara, e obviamente se o teu mentor for uma pessoa de bom senso, nossa, você sim. consegue extrair muita informação, né, cara? Você consegue dar um salto aí na tua vida profissional de 10 anos em 2, 3 anos, se você souber absorver essa informação que essa pessoa vai te passar, né? Então, Muito diferente de quem vai sozinho, tentando desbravar sozinho, né? exatamente, a curva de aprendizado é sempre mais lenta, né? Você fazendo É, só, exato. você erra muito mais vezes e paga, né? Paga muito mais caro, muitas vezes. E qual que foi o seu pior cliente? Cara, não teve. Não, Tipo, qual que é o pior tipo de cliente? marcenaria não tem. Não, cara. Nunca Não, tive. a gente, assim, ó, uma coisa é certa, eu falo brincando, né? Mas a gente teve muita sorte até hoje que a grande maioria dos nossos clientes sempre foram de indicação. Então a gente já tem um ponto de partida aí, né? Isso já minimiza bastante o desgaste, digamos assim. Mas, cara, teve a nossa pior cliente foi uma cliente de um projeto minúsculo, deve ter sido isso há, sei lá, mais de 10 anos atrás, literalmente só um dormitório, e a cliente pediu um orçamento e chorou e tal, e a gente já tinha feito outras coisas para essa cliente antes e a gente já tinha se incomodado, a gente já tinha um histórico, assim, de que não era a nossa cliente ideal, né? Só que, Aham. cara, quando você está no negócio, em muitas vezes, a grande maioria das vezes, você não pode escolher o cliente, né? Você tem conta para pagar, você tem que trazer o projeto para Exatamente. dentro, você tem uma mão de obra, uma equipe, cara, e é geralmente o lado que o empregador sofre sozinho, né? Porque essa parte, às vezes, até a equipe, os funcionários, os fornecedores, ninguém vê. Isso é uma coisa que
o empregador acaba sofrendo sozinho, que é esse É. drama, né, dessa relação de cliente e prestador de serviço. Mas enfim, a gente pegou, era um dormitório ali, uns 25 mil reais, e a cliente, cara, veio, olhou, aprovou o projeto, a gente começou a fabricar, começou a instalar, e aí aquela coisa de no primeiro dia ela chegou, estava tudo certo, olhou a cabeceira, falou, era uma cabeceira estofada, né, terceirizada, assim, ela falou, nossa, que cabeceira linda. E aí a gente foi e instalou a parte do mobiliário, e aí, cara, assim, ó, literalmente, tá? Num dia ela foi lá e elogiou tudo e todos, elogiou os meninos, tal, e no outro dia começou a achar defeito. Não, porque essa Uhum. cor não era essa cor que eu escolhi, que não tinha essa textura. E aí começou, não, porque essa gaveta aqui era fecho-toque, não era para ter puxador. E aí, quando você vai executar, você acaba fazendo esse desenho técnico quando você ajusta. Você vai lá, faz a medição fina do cliente, enfim. Normal, E é. é normal. E aí ela começou a reclamar de umas coisas assim, cara, sabe, começou a achar problema em tudo, literalmente tudo. Era Aí um puxou o fio. Aí parafuso, puxou o fio, puxou o veio tudo. fio. Era um É. parafuso sem tapa-furo. Era a tomada da cabeceira que ficou mais deslocada para a esquerda em cima da mesa de cabeceira do que para a direita. Era, cara, começou a achar assim, e eu sempre fui muito, tentei ser muito correto nesse sentido, assim, ó, falei para ela, se você não está contente, eu entendo, beleza, eu vou devolver 100% do seu dinheiro e vou aí retiro os móveis. E, cara, e aí quando eu falei isso, isso foi uma afronta para ela. Foi uma afronta. Eu não sei Nossa. se ela queria ficar com os móveis e com o dinheiro. E Aham. cara, eu sei que essa mulher ela começou a gritar no telefone e falar que ia jogar os móveis pela janela, que não sei o Nossa. quê. E aí, cara, e olha que eu sou, e assim, eu sou uma pessoa calma, cara. Para me tirar do sério é difícil. Mas Sim. aquela foi a única cliente que me tirou. Aí ela desligou, me ligou o pai dela. Falou, Samuel, porque não sei o quê. O que que você está pensando? Eu falei, olha, nem lembro o nome dele. Falei, olha, seu João, digamos, Fulano. eu não sei, mas assim, ó, ela xingou os funcionários. Aí eu falei para ele, olha, ela chamou os funcionários de burro aí. E isso não é uma coisa que se faça. Não importa o tamanho do problema que você acha que você tem, você não pode desrespeitar a pessoa assim, né? E ele, Exatamente. não, porque não sei o quê. Daí eu falei, não, eu insisto, eu vou devolver 100% do dinheiro, eu só preciso que o senhor fale que dia que eu posso ir aí para retirar o mobiliário. Não, porque não é bem assim, não sei o quê, não sei o quê. Cara, para te resumir, a menina, ela tinha vários problemas, assim, já, digamos assim, Errou a psiquiátricos, né? dose. A dose do Errou a remedinho nesse dose. dia faltou. Aí eu falei, olha, desculpa, eu não quero mais nem falar com vocês, porque eu também fiquei sentido, assim, pela maneira que foi conduzido, sabe? Foi assim, uma overreact, né? Foi uma Sim. reação totalmente Exagerado. desproporcional. E aí eu falei, olha, eu prefiro nem falar mais com vocês, vamos tratar, se vocês querem pegar advogado, podem pegar, mas a minha proposta é essa. Eu não vou mais fazer, porque daí, quando eu falei que eu já queria devolver o dinheiro, eles falaram, não, mas então termina, não sei o quê, vamos deixar para lá. Eu falei, não. Termina e pronto. Agora eu falei assim, não, agora eu insisto, eu vou devolver o dinheiro, no outro dia já fiz a devolução integral do valor para eles, e falei assim, Aham. agora eu só quero uma coisa, eu quero ir aí remover os móveis, porque eu não posso deixar vocês com os móveis, porque primeiro, tá errado, né, pelo que vocês estão falando, tá errado, e porque não faz sentido agora, não, mas não É. é bem assim, termina. Eu falei, olha, se vocês quiserem, a gente não vai terminar, isso é certo. Eu disponibilizo. Tinha mais umas partes aqui feitas ainda que iam ser instaladas, né? Eu disponibilizo, vocês podem vir buscar, se vocês quiserem, porque a gente vai jogar no lixo de qualquer maneira, né? Se vocês quiserem chamar outro marceneiro. E aí, cara, ela me ligou uma mulher e falou assim: olha, eu sou advogada da cliente e eu quero ir aí conversar. E aí Uhum. a advogada veio aqui na empresa, sentou, eu falei, olha, assim assado, eu acho que tá desproporcional, nem precisaria envolver advogado, é uma coisa que poderia já ter sido resolvida, porque assim, não está existindo uma resistência da minha parte.
Eu já estou querendo Sim, resolver da exato. melhor maneira para eles. Eu não estou É. querendo não devolver o dinheiro. E aí ela falou assim: olha, Samuel, é que a minha cliente ela quer que você termine. Ela errou, ela sabe que ela errou, não sei o quê. E eu falei, não, eu te peço muito, muito. E eu via que a advogada toda hora mexia no celular, sabe? Eu falei, Hum, olha, eu agradeço, mas eu não realmente não quero, não quero me desgastar. Foi um desgaste para os funcionários e eu não quero colocar os nossos funcionários nessa situação onde eu vou pedir agora para eles irem na casa da pessoa que estava literalmente chamando, xingando dizendo que eles eles. eram burros, que eles não sabiam fazer móveis, que eles não sabiam montar móveis. Então, assim, eu Nossa. não queria colocar eles nessa situação. Aí ela pegou e falou assim: olha, Samuel, vou ser sincero, a cliente tá ali no carro, ela tá chorando, ela veio aqui, ela queria subir, eu que não deixei, ela tá chorando e ela quer Caralho. resolver. Daí eu falei: olha, doutora, me desculpe, mas vai se resolver, mas não da Nossa maneira que ela quer. senhora. Eu realmente tá decidido, a gente não vai continuar o projeto, o valor já foi reembolsado, já tá lá, não tem o que fazer. Uhum. Dela, então tá bom, tal, não sei o que, mas dava para ver até no rosto da Da advogada que ela advogada. já tinha entendido a situação, né? Porque se imagina, pô, se a Putz. menina tá no carro chorando, ela já entendeu que, tipo, houve uma coisa desproporcional, e claro, Sim. né? Aí as pessoas às vezes acham que a gente tem É. que porque estão pagando, podem CD. fazer o que quer, né, cara? Mas não É. é isso, né? Até Não é bem assim. Mas aí você não acha que podia, nesse caso, ter. É porque você já tinha devolvido o dinheiro, né? Tipo, ter ficado uma devolvido, parte. devolvido parcial pelo que foi entregue? Poderia, cara, mas assim, em algum momento ali já virou uma coisa de respeito, sabe? Não era mais sobre o Entendi, financeiro. entendi, E era um projeto tão entendi. pequeno, pequeno, entre aspas, né? Mas era um projeto Aham, de 20 e poucos mil, que vamos supor ali, cara, foi devolvido 10, 15 mil, tinha uma parcela ainda a ser paga, alguma coisa assim, entendi. que aqueles 10 mil, aqueles 15 mil não ia ser o suficiente para colocar a equipe nessa situação. Cara, se Entendi. imagina você Não ter que valia a calçar a pena. cara, entrar no apartamento para ir, sabe? E assim, sem saber o que queria acontecer dali para frente. Porque se a Pois é. pessoa às vezes é mal intencionada, daqui a pouco ela tá dizendo: "Ah, agora eles estragaram o piso, agora eles estragaram não sei o quê". Então a gente preferiu dar um passo para trás ali, e o prejuízo financeiro é nada perto do prejuízo emocional que a gente poderia ainda Do carregar, né? desgaste E todo, o né? desgaste é. Até um funcionário pedir demissão, Sim, com certeza. enfim, Mas, cara, vou te ser sincero, assim, ó, se pensar assim, em pior funcionário, pior cliente, cliente. vou te dizer que, assim, é essa aí, talvez, e mais algum outro caso pontual, isso em 15 anos de trabalho. A gente Sim. realmente, todos os problemas que a gente teve, tudo se resolveu numa sentada, numa reunião. Tudo, É, sem é exceção. isso. Ah, é problema, tá tendo desencontro de informação sobre pagamento, sobre o escopo do projeto, sobre qualquer coisa. Não dá nem para resolver por telefone. Você marcou uma reunião e sentou na frente da pessoa, 15 minutos, está resolvido e está todo mundo Resolve. tranquilo. Resolve na hora. Exatamente. Exatamente. Não tem Exatamente. o que uma conversa não resolva, cara. É só quando a pessoa Exa- realmente não tem bom senso, né? Que realmente hoje tá um pouco em falta. Alguns. É. Mas o bom senso ele resolve tudo. E vocês chegam a ter que lidar com outros fornecedores dentro da obra? Tipo, sei lá, Cara, com um eletricista terceirizado que não tem nada a ver com vocês, porque daí bastante. você tem que marcar no seu dia, o seu dia de instalação, aí tem que condizer com o dia do cara, ou com o É, encanador, alguma coisa assim, juntar os dois ali, né? Ou marmorista. É uma um polêmica que a tópico. gente podia, um tópico que a gente podia trazer aqui. É, quem veio primeiro, a bancada de mármore ou o móvel de marcenaria? Vamos falar. Mas só para complementar na tua pergunta anterior ali, o que acontece, cara? A gente tem digamos assim, um fator de recompra muito bom. O que é isso? É a cliente comprou um apartamento, depois o filho dela comprou, ela já faz questão que ele faça conosco, ou às vezes a cliente compra outro apartamento, ou na cidade dela, e a gente acaba refazendo para o mesmo cliente. O nosso índice de recompra de clientes antigos é um índice muito bom. Legal. Claro, por causa do atendimento e tudo mais.
E o que que acontece? Muitas vezes o cliente opta por não pegar a assessoria, o acompanhamento de obra da arquiteta, que às vezes se torna, né, é um ticket mais caro, porque ela já tem confiança no nosso trabalho, na nossa equipe e etc. Então, isso faz com que caia sobre o nosso ombro aqui bastante responsabilidades da obra. Por exemplo, Da gestão medição ali. para parte da iluminação do ambiente, parte de espelhos, a parte de, cara, definição de eletro, às vezes definição de coisas menores, assim, de metais. Então, a gente tem, sim, bastante Interação com outros interação com os fornecedores. outros, mas graças a Deus, isso aí quem cumpre muito bem o papel é a nossa equipe de projeto, que aí eles Legal. são muito detalhistas assim, e a nossa equipe de projeto, nesse sentido, é o que a gente tenta cada vez mais, né, ter uma equipe de projeto bem sólida para que não aconteça esse problema que aconteceu com você. Chegar na casa do cliente e dizer, não, aqui não dá para fazer porque não tem viga. Cara, não precisa É, viga, abre o gesso, puxa, faz a estrutura, se precisar, acrescenta no teu orçamento a estrutura metálica e resolve. Só, não tem. é. É uma cultura É ruim, isso, né? cara, Apontar o dedo para isso, outras competências. É cara, então, complicado. isso eu vou te falar. Cara, isso acontece muito aqui. Isso de cada um quer livrar sua culpa, quer livrar, assim, Não quer faço. Se não a tiver primeira 100% eu não faço. dificuldade, a primeira dificuldade fala, ó, você tem que pedir para os outros resolverem. Cara, isso é É. o que nossa, isso eu vejo muito aqui. É tipo assim, o cara chegou ali, não, mas se o fulano não fez isso, então não posso fazer tal coisa. Cara, isso eu já vi de arquiteto, sabe? Uhum. De. Cara, uma vez eu tava numa obra, não era meu projeto, mas a gente tava numa obra, eu tava acompanhando a arquiteta que tava fazendo a obra, né? E a gente Uhum. tava andando com o cliente, a gente tava andando com o cliente na obra, e os projetos foram entregues, já tinham comprado os metais, torneira, louças e metais, já tava tudo comprado e tal. De repente veio um encanador correndo assim com a torneira de parede, né? Com a torneira de parede Uhum. na mão. O encanador chegou correndo, vocês compraram essa torneira aqui, mas ninguém me falou que era torneira de parede. Eu fiz o ponto lá de torneira de Bancada. bancada, né? De bancada, o ponto tá baixo. E chegou Uhum. aqui na obra a torneira de parede. E aí a arquiteta falou assim, mas o que eu posso fazer? Se quiser, eu vou lá e te ajudo a quebrar a parede. Se quiser, eu vou lá e te ajudo a quebrar a parede pra você mudar o ponto, porque vai ser isso no final. Daí Uhum. o cara só virou as costas e foi Sim, lá arrumar de sim. novo. Você foi lá arrumar o ponto, né, cara? Eu falei, pois é, eu falei, e aí? Cara, No projeto, realmente, no projeto arquitetônico, depois a uhum. gente foi ver, tava certo, tava a torneira de parede lá. No projeto Uhum. arquitetônico tava isso, Uhum. tava foi indicado, foi comprado certo e tal. Só que no projeto elétrico não foi no hidráulico não foi compatibilizado. Não foi Nossa. alterado isso no Sim. projeto hidráulico, não foi passado para o Uhum. projeto hidráulico, aí não sei o que aconteceu. Mas é essas coisas aí que acontecem na obra. Normalito, né? Nossa. É, Mas, cara, o bom de você estar algum tempo no mercado é que aos poucos você vai construindo uma rede de parceiros, né? Tanto de arquitetos, fornecedores, parceiros. E aí, quando você vai alinhando isso tudo, você tende, obviamente, você se inclina a fechar com parceiros que são desse estilo de, deu problema, vamos resolver junto. E aí, é, depois que você tem esse ecossistema de parceiros legais, assim, cara, tudo é mais fácil, né, cara? É uma coisa assim, é que nem eu falei, não tem problema de obra que você não, que não vai te tirar do resolve. sério, você sabe que resolve, faz sentido, às vezes, pagar um pouco mais caro e ter a qualidade dos parceiros que você, né, Pela valoriza. segurança, né? Uhum. É, Agora mesmo, cara, eu tava, tava pegando. Vamos começar uma obra, um apartamento, uma reforma, aham, e eu já trabalhei com vários empreiteiros, né? Equipe de execução de obra e tal. aham, E aí, para esse apartamento, o ano passado a gente executou uma obra e era uma engenheira, uma mulher que eu não conhecia, foi indicação.
do cliente, ela estava fazendo outras obras no mesmo prédio, e aí o Aham. cliente quis fazer com ela, tal, eu indiquei, falei com ela, beleza, cara, e foi super, sim, foi super bem a obra, sabe? Aham. Tanto a engenheira quanto a equipe dela, tal, ela também terceirizava, mas ela já conhecia a equipe de trabalho e tal, tudo mais. Foi tão bom o resultado final que agora, para esse projeto, já chamei ela de novo. E nem pensei em outro. Sim. Falei, olha, É. comparado com os outros, eu gostei do trabalho dela, já porque eu Mas já é isso fico que mais tem que. tranquilo. É, Você já exato, fica. E você consegue passar essa tranquilidade para o cliente também. Ó, exato, vai exato. nessa que é confiança. É. Isso é Não, e ótimo. é por isso também que os clientes estão cada vez mais ouvindo os arquitetos, né, cara? Porque, cara, uma coisa até que eu ia falar antes, tem uma coisa que eu não entendo até hoje não. Tem uma coisa que eu não entendo ainda é o seguinte: o imóvel é provavelmente a compra mais cara que o cliente faz na vida dele, né? Nós estamos falando de um cliente comprar uma coisa de 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, 600 mil, seja lá qual for o ticket, né? Comparando com Uhum. as receitas dele, né? E então ele tem o imóvel e geralmente a segunda compra mais cara que o cliente faz é o mobiliário. Geralmente, eu até escutei isso num podcast um podcast sobre planejados. Eu também não tinha ainda me dado esse estralo, né? Então, poxa, o cliente compra o imóvel e a segunda coisa mais cara que ele compra na vida, geralmente é o mobiliário. Talvez seja um carro, mas via de regra é o mobiliário, né? Aham. Então, assim, eu acho, cara, que hoje os clientes, talvez essa mentalidade esteja mudando, mas eu acho que hoje os clientes não dão a importância para o mobiliário, considerando o ticket que eles vão gastar ali. Porque a Pois é, casa, né? eles têm esse cuidado de escolher o arquiteto, escolher a empreiteira, acompanhar, vai na obra todo dia, e beleza. E aí nós estávamos falando antes mesmo, às vezes o móvel é um para um, cara. A parte de interiores é um para um, sendo que dentro dos interiores a marcenaria, né, os planejados é o mais caro desse combo, digamos assim, entre teto, Sim, espelho, eletros e tal. Os planejados é o ticket mais caro. E eu acho que às vezes o cliente não entende isso e acaba optando pelo preço. Vai pelo preço mais barato, vai pelo tio dele que conhece um cara que tem um vizinho que tem uma marcenaria. Então, é. assim, às vezes eu acho que o cliente ele não está entendendo o valor que ele vai investir, que aquilo ali é tão a longo prazo quanto o imóvel, né? Uma coisa para ficar 10 anos, 20 anos aí dentro da tua casa, né? Pois Idealmente. é, exatamente. Então, isso me traz a pergunta que eu queria te fazer agora, antes de nós Hum. entrar no mármore versus marcenaria. Cara, uma coisa que aí a gente cai nesse assunto, a questão de assim, nossa, Fernando, eu tenho um orçamento bem mais barato que o teu. Você passa por isso, cara? Você tem clientes que chegam para você com esse tipo de negociação, querendo argumentar que tem mais barato, e eu pergunto porque, assim, existem os dois extremos, que é só entrega de serviço, né? E o serviço é difícil você precificar e comparar, porque, cara, serviços é basicamente recursos humanos, né, que vão prestar esse serviço. Diferente de um produto, você vai lá no Angelone, você tem uma geladeira Brastemp, e você vai numa loja do lado que tem uma geladeira Brastemp. É o mesmo produto, não tem Sim. diferença de escopo, né? Não tem diferença, é o mesmo produto e às vezes tem variação de preço. E aí no meio disso tem a marcenaria, que entrega 50% de produto, 50% de serviço, de instalação, de Aham. atendimento, de projeto. E aí, como é que você vê isso? Você passa por isso? Você tem clientes que deixam de fechar com você porque tiveram um orçamento muito mais barato? Mas você fala de projeto De ou projeto. de serviço? De Cara, projeto? de projeto ou de obra? Não sei, mas vamos falar de projeto primeiro. Tá. Você já Fala. recebeu essa? Cara, eu já recebi questão de perder orçamento assim por causa de preço. Eu acho que uma vez só. Né? Que eu, assim, já tiveram outros clientes.
Teve uma vez que eu atendi, sem eu saber, sem os clientes me contarem, foram 3 Aham, sócios, que até é uma coisa que eu me arrependo, que eu até me arrependo de ter feito isso, porque foi bem quando eu abri o escritório, chegou um cliente, Fernando, quer fazer uma casa, tal, assim, assim, assado, condomínio tal, eu falei, beleza, passei o valor para ele, ok. Aí chegou outro cliente, Fernando, quer fazer uma casa, assim, assim, assado, beleza, passei o mesmo valor do outro, aham. beleza. E aí foi numa época assim que graças a Deus estava muito bem de projeto, assim, a gente estava com uns 10 projetos de residência grande, sabe, em andamento aqui. E aí foi bem no começo, então eu tava doido aqui, né, com tanto projeto. É. E aí chegou esse terceiro cliente, por coincidência eu vi ele hoje ainda. Chegou esse terceiro cliente e aí ele veio fazer o orçamento também, falou, não, tal, quero fazer o orçamento da minha casa, tal, passou o terreno, eram as mesmas características dos outros, sabe? Ah, Aham. o tamanho da casa, assim, e tudo mais. Só que aí, como eu estava cheio de projeto já, eu peguei e aumentei o preço, joguei o preço mais alto para esse cliente, né? Eu falei, Aham. cara, eu tô muito lotado, para eu pegar mais um cliente tem que valer a pena, né? Então aí eu Sim. aumentei o preço e mandei. Cara, eu sei que o cliente, tipo, não me retornou, ou eu fui atrás dele depois para saber, né, um retorno do orçamento e tal. Aí ele Aham. falou que não ia fazer tudo mais, e falou, deixou quieto. Sei que depois eu fui descobrir que os 3 eram sócios na mesma empresa. Ah. Os 2 primeiros eu passei um valor, fechei com os Aham. 2, e o terceiro era sócio deles, cara. E eu joguei um preço mais alto pro cara. O cara, com certeza, eles conversaram e o cara Sim, deve ter imagina, ficado com puto. certeza. Com Ah, certeza o mas cara é deve ter que ficado puto. Né? cara, é E aí, complicado, como né? é que eu vou me Porque justificar pro cliente depois? Falei, olha, lembra daquele orçamento que eu te passei? Desculpa, errei um zero. não errei, errei, não dá. Daí eu, putz, aí, enfim, perdi esse cliente, né? Mas teve uma vez só de um cliente que chegou para mim e aí que eu passei o projeto, passei o valor do projeto e ele falou, ó, tem uma outra arquiteta que inclusive eu conhecia, é minha amiga, ela falou, ó, fulana tá me cobrando tanto. E era Aham. tipo assim, eram uns 5 mil reais de diferença do projeto. Fulano tá Aham. me cobrando tanto. Eu falei, cara, então, bom, pode fazer com ela, confio nela, o trabalho dela é bom, é excelente, tudo mais, pode fazer com ela, vai tranquilo, porque aí Já sai da aí já não vale sai a do pena saudável. brigar por preço, Sim. brigar por preço, mas foi a única vez assim Pois que é, isso cara, aconteceu. eu não sei, o que eu ia te falar sobre o teu cliente, os 3 sócios ali. Eu acho que isso que você fez arrisco dizer que é quase natural, cara, porque assim, você tem que criar algum tipo de filtro, né? E obviamente, Pois é, se a pessoa tivesse te falado que, olha, eu sou sócio deles, é uma casa parecida, mas quando você tem a equipe limitada, você tem o teu tempo limitado, você tem que criar algum tipo de filtro natural onde, cara, você vai aumentando o preço, porque se aquele cliente fechar, você tem que ter um, digamos assim, um caixa disponível para pagar hora extra para alguém, para terceirizar um projeto que vai sair mais caro do que você fazer. exatamente. Então, assim, é natural, e vou dizer que a gente também faz isso. Às vezes, quando a gente está muito cheio, a tendência é você não dar desconto ou até subir um pouco o preço para que, se aquele cliente feche, você tenha calibre para fazer acontecer o projeto, né? Não, você vai ter que Exatamente. entregar, obviamente, né? Você não vai vender e não entregar, mas você tem que ter uma reserva ali, uma gordura para queimar com outros fornecedores e fazer o projeto acontecer. É normal. Às vezes até ter que contratar mais alguém, né? Mas Exato, que nem exato. aqui teria que Não se contratar mais um sinta mal, não se estagiário, sinta enfim. mal que você fez o correto. Não, eu É, sei, mas o problema é que o cliente vai me achar um filho da mãe, né? Falar, por que que é, ele, para mim, ele olhou para minha cara e quis me roubar mais dinheiro? sim, é Aí é sacanagem. sacanagem. Não, mas também não me arrependo, não me arrependo disso. Só que fica uma situação chata, né? É, Mas de talvez por boa, pois isso. os outros clientes estão É, morando bem felizes na casa deles lá, estão bem tranquilos.
Parece que terminaram a sociedade com o terceiro. Brigaram, parece que depois desse episódio eles Brigaram por brigaram e causa do. acabaram terminando a empresa. Não é fácil, cara. Cara, uma Mas outra vamos lá. situação. Não, É, deixa eu só contar um não, não, caso rápido pode falar, aqui. pode falar. Uma outra situação aqui é que eu costumo pegar mais projetos de arquitetura, né? Aham, Projeto de tijolo, fazer a certo. edificação em si. E agora eu estou fazendo mais projetos de interiores também. Aham, Só que já aconteceu, cara, engraçado, né? Arquiteto acho que tem muito ego envolvido, né, cara, no trabalho do arquiteto. Porque já aconteceu de eu fazer um projeto inteiro de aham. uma casa e aí a cliente foi lá, beleza. Aí a cliente fechou comigo só o projeto de arquitetura. E aí o projeto de interiores ela fechou com uma outra arquiteta que era amiga dela já, que na verdade não era arquiteta, era designer de interiores. E eu Uhum. conheço, ela é super famosa aqui na cidade e tal. Cara, e aí a cliente pediu, ó, posso mandar seus projetos para ela, né? Aham. Para ela fazer o projeto de interiores. Falei, claro, não, pode mandar, tô total disposição, tal, se ela tiver qualquer dúvida do projeto. Aí mandamos todos os detalhamentos, né? A gente mandou para ela. Nunca, assim, nunca vi um lá de lá para cá, sabe? Nunca Aham. teve uma troca de informação, tipo, uma pergunta. Eu não sei se às vezes isso é um elogio, significa que o projeto estava bem detalhado e todas as É, às vezes informações é. estavam lá, que ela nunca precisou tirar dúvida comigo, Sim. mas, tipo assim, eles mudaram bastante coisa principalmente de ponto de água, de esgoto, essas coisas de espaço gourmet, cozinha, mudaram os Aham. layouts, né? Aham. A arquiteta de interiores mudou os layouts ali internos, mas assim, eu acho que nesse caso foi mais questão de ego mesmo, sabe? Tipo, não vou Aham. falar com outro arquiteto, sabe? Cara, é possível. É possível. Eu acho que tem, né? Um pouco de ego envolvido, tem, até porque a gente tem essa impressão dessa briga clássica entre arquiteto e engenheiro, né? Que isso já é quase uma piada nesse segmento, né? Né, total. Ah, então, cara, o que que eu vou te dizer? Eu acho que sim. Eu tenho a impressão que eu tenho aqui hoje é que os arquitetos, às vezes, até eles é quase uma competição de quem faz o render mais top, sabe? Porque às vezes até Também. o cliente pergunta assim, poxa, mas pô, tem que ter tudo isso, painel no teto inteiro, LED até na. E aí o cliente fala, eu não passei esse briefing para ela, não era alguma coisa que eu buscava. E aí, claro, isso nos render fica legal. E a gente vê os projetos cada vez mais complexos, sabe? Mais difícil de fazer, mais complexo, mais angulado. Agora tá voltando, tudo é curvo. Então, não Uhum. sei, cara. Não sei. Você Falei, não passa falei por nada. isso. Não, foi só um comentário. É só um É, comentário. você passa por isso porque aí você desenvolve projetos também, né? Que nem se falou, que tenta pegar o mais detalhado possível já vindo do arquiteto, mas tem aquele cliente que vai direto em você, sem Hoje o passar cliente pelo que vem, arquiteto. hoje o cliente que vem direto conosco aqui são clientes que nem eu falei, são clientes de recompra, por exemplo. Então é Entendi. um cliente que a gente já fez um apartamento para ele que já era projeto nosso. Aí ele já sabe que a gente atende as expectativas dele e a gente faz o projeto. Então, E, nunca teve um arquiteto que achou ruim com vocês aí, por vocês fazerem os projetos de interiores? cara, eu acho que assim, eu acho que não. Talvez tenha, mas é porque isso era uma cultura tão enraizada aqui, e acho que no Brasil inteiro, eu arrisco dizer, né? Mas era uma cultura tão enraizada de que as próprias lojas de planejados operavam assim antes. Se você fosse em qualquer loja Sim, da sim, sim, Todeskine, sim. da Criari, se o cliente sentar lá na frente do vendedor, ele vai fazer um projeto. Ele não É, precisa do arquiteto, não precisa, né? sim. Só que, cara, eu acho que assim o segmento ele apanhou muito nos últimos anos, né? Tanto que hoje tem algumas lojas que são mal faladas da mesma maneira
que as marcenarias vulgas de fundo de quintal também são mal faladas, porque assim, é o que o cliente compra, pega aquele projeto e aí você tem o desgaste, né, cara? O cliente sempre vai se desgastar, porque não existe milagre. Não tem. Sim, Então sim, sim. hoje eu vejo uma movimentação bem forte do mercado indo mais para o lado do arquiteto. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que contratar o arquiteto, porque o arquiteto vai fazer um trabalho melhor do que as lojas para desenvolver um Não, e é a projeto. própria integração de todas as disciplinas, né? Tipo, a loja não tem que Exatamente. saber a hidráulica, como que vai passar essa hidráulica, da onde que tá vindo, para onde que vai, Exato. né? Isso aí é a É, responsabilidade do arquiteto saber disso. e só para complementar isso, cara, em 2023 agora, esse ano, foi o ano disparado que a gente teve mais contatos de clientes externos, assim, de tocar o telefone aleatório, terça tarde, quarta tarde, quinta tarde, quase Hum, que diariamente, de pessoas ligando com o discurso, assim, ou no WhatsApp, né, com o discurso de, olha, eu fiz um móvel aqui, mas aí o pessoal não terminou, queria que vocês viessem terminar, ou precisaria refazer algumas partes. Cara, esse ano foi muito assim, mas muito sério? acima de qualquer outro ano comparado. Caramba. Então, achei bem estranho. E tanto isso é uma realidade que não foi só essas ligações de pessoas aleatórias ligando e pedindo isso. A gente teve muita gente de perto, muita gente conhecida nos acionando para fazer isso. E aí, obviamente, em alguns casos, às vezes a gente, né, é um colega nosso, a gente já tem relacionamento, é um cliente, sei lá, algum familiar de algum cliente importante, ou de alguma arquiteta, né? E esse ano a gente fez 2 ou 3 obras assim, onde a gente teve que entrar na casa do cliente, literalmente tirar 100, 150, 200 mil de móveis, jogar Nossa, no lixo ou doamos, que deu para doar, doamos, que não deu, jogar no lixo e refazer o projeto todo. Literalmente. caramba, cara. Só esse ano a gente já fez isso 2 ou 3 vezes. Que não é pouco, Nossa, né? Porque a gente está falando em literalmente rasgar um valor considerável, né? caramba, cara. Então, cara, é assim, o mercado, de novo, né? Eu entendo que cada vez mais o cliente está vendo isso acontecer, o cliente ele está priorizando qualidade e, digamos assim, o teu histórico mais do que o teu preço, entendeu? E Ah, também sim. a questão do arquiteto, que aí quando tem o arquiteto envolvido na obra, isso aí ajuda, né? O arquiteto não deixa chegar nesse ponto, né? Sim, 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 sim. É o ideal, né? São dramas, né, cara? Dramas da São vida dramas. diária. É. Muito bom. E aí, quem veio primeiro, o mármore ou Ô, o móvel? Lula ou Bolsonaro? O Lula. Polêmica, beleza, vamos para polêmica. Cara, vamos lá. Eu tenho a seguinte opinião. A gente já fez algumas obras há um tempo atrás em São Paulo, né? São Paulo, padrão, pedra primeiro. Não tinha É. uma obra que a gente fosse que não tivesse a pedra colocada já na cozinha e nos banheiros. Depois a gente teve algumas obras, a gente fez algumas obras em Curitiba, mesma coisa, pedra na cozinha e no banheiro. Isso estou falando talvez há 2 anos atrás, assim para mais, 2, 3 anos atrás. Recentemente a gente está fazendo agora uma obra em Curitiba. Fazia tempo que a gente não ia para lá, mas a gente já percebeu que não é mais assim, já estão entregando 100. Hum, Mas na minha concepção, que é o que a gente é acostumado aqui em Balneário nunca foi assim, nunca foi entregue pedra em imóvel, né? Eu ah, acho é? que com certeza marcenaria, né, cara? Marcenaria antes toda a vida. O transtorno que você tem para colocar um balcão de cozinha quando a pedra já está lá, porque essa pedra ela vai estar apoiada em mão francesa, provavelmente vai estar Ah, fora de sim. esquadro, porque o cara que está botando uma pedra, ele está colocando 150 pedras e a construtora está pressionando ele, e aí ele contratou mais gente porque é uma obra grande, então assim, eles não têm cuidado com o nivelamento, diferente de uma obra única, né? Quando o cara vai lá e literalmente apoia a pedra dele em cima do teu móvel. Aham. Então, eu, nesse quesito, marmoraria ou marcenaria antes, forever, marcenaria, Marcenaria, sempre. Questão marcenaria de em primeiro lugar. qualidade,
A única opção de você botar pedra antes é se você está desesperado para se mudar para dentro do apartamento e vai literalmente acampar lá dentro. Que aí você tem a pedra, você já consegue botar o encanamento e usar o banheiro. Mas você Sim, não vai ter balcão, não vai ter cozinha, não vai ter cooktop, não vai ter forno, não vai ter geladeira, entendeu? Então, não faz muito sentido botar a pedra antes, no meu entendimento. Você, o que que entendi. você acha? Discorde e vamos brigar. Então, eu acho que a pedra tem que vir primeiro, porque ela é fixa, porque depois você O vai móvel caga colocar tudo. você não, você vai colocar o seu móvel lá, depois o marceneiro vai o marmorista vai ter que vir com a pedra dele. Se ele precisar fazer algum ajuste na pedra dele, ele vai ter que passar maquita naquela pedra, vai fazer uma poeira desgraçada nos seus móveis todos, vai sujar tudo, vai travar ferragem, vai. O É, cliente cara, nunca mais não. tira o pó do móvel. É, Tô esse pó fazendo de o advogado pedra, do diabo aqui. Tô é, fazendo o advogado do diabo aqui. O que você acha esse disso? pó de, esse pó de pedra, ele é triste mesmo. Mas, Nunca cara, mais ele sai. não tem sentido. O cara mediu, é igual a tua situação da porta lá. O cara da pedra foi medir com o móvel pronto. Se o cara chegar lá com a medida errada, meu Deus. Ele É, né? tem que ter, o cara da medição tem que ser bom, não adianta. É, O não, cara da medição tem que ser bom. tem que ser Esse preciso, é o né? segredo. Ah, Esse é o segredo. entendi. Mas não, E eu tem acho que o, não. Pode falar. não, tem o caso que às vezes você precisa, por exemplo, se a parede está torta. No móvel é tranquilo, Sim, né? No móvel você consegue ajustar. Se está fora do sim. esquadro ali. Mas na pedra, aí você tem que tirar essa diferença. Por exemplo, aqui mesmo no meu escritório eu tive que fazer isso. A parede ali da copa estava fora do esquadro ali no ângulo, a gente foi colocar o frontão lateral. Aham. Se você encaixasse no fundo, na frente aqui ficava 1 centímetro fora da parede. Se encaixasse na frente, ele ficava um. Você tinha que encher de Sim. massa lá no fundo 1 centímetro. Que a gente teve que fazer? Cortar e embutir ele. Aí a gente Cortar em cortou e ângulo. embute. Cortou a parede. Uhum. Não, cortou a parede. Ah, cortou a parede. Cortou a Nossa, parede. Aí a cara. gente embutiu a pedra. Em vez de cortar a Certo. pedra, porque Aham. era um frontão só, né? Se fosse cortar ele na diagonal, ia ficar muito fininho ali e ia ficar esquisito para cortar a pedra. Aí a gente Sim, sim. desgastou a parede, alinhou na frente, não, alinhou no fundo, e aí na frente ficou mais fino o frontão, mas foi. A gente teve que quebrar a parede para fazer isso. Sim. É, cara, E não aí. me convenceu. Vamos manter a marcenaria por aqui. Não, eu acho que Tá faz bom, mais tá bom, tá sentido, né, bom. cara? Não, eu acho que faz mais sentido. Hoje, até para marmoraria, as marmorarias, digamos assim, de obra customizada, alto padrão, se você perguntar para eles, eles preferem a marcenaria antes. É, eu acho que assim, tem que ter É, equipe, né? Aquela coisa, tá. tem que ter equipe de medição boa e, cara, é mais fácil e mais limpo a obra. Eu te perguntei isso porque justamente recentemente eu fui numa loja de móveis planejados aqui e ela me falou justamente o contrário. Ela falou Ah, é? justamente isso, que ela Meu falou o Deus, contrário. Uhum. E uma loja não de acredito. rede, assim, grande. Grande. Me dá a primeira letra e a última letra e uma do meio. É Começa aquela da com marca da. kits. Você vai saber, é aquela da marca da gaita. Sabe? Isso aí só quem é sabe. Só quem é só Dos quem é neto Pampa. de um gaiteiro sabe, só Só quem dos é neto Pampa. do gaiteiro Sampa, sabe? Viu? Vamos. Não, e aí É. ela falou justamente essa questão da sujeira. Ela falou assim: não, eu prefiro que a pedra esteja lá, que eu chego só com o meu móvel, instalo, e se precisar ajustar, eu ajusto no móvel, do que eu colocar o móvel lá e depois o cara ter que cortar a pedra em cima dos meus móveis já instalados. Mas aí ela. Não, é que com certeza, cortar a pedra em cima dos móveis como é que é? É uma falta gravíssima, né? O cara não pode cortar Uhum. ali. Ou ele tem que cortar em outro lugar ou numa sacada, se realmente precisar, mas ideal mesmo é o cara que prevê Não tem o corte nenhum. ângulo já antes, Tem que. Tá certo. Não tem milagre. Cara, Então, vou te o pedir desculpa, título eu vou é precisar. Móveis Antes. É, o título é Móveis Antes. Móveis Antes Móveis antes e de marmoraria. Móveis primeiro, marmoraria por último. é, viu? Eu vou precisar de mais 2 minutos.
Vou Posso aproveitar e pausar fazer a aqui? mesma coisa. Tô enxergando tudo meio embaçado já, cara. Por causa dessa luz aqui, tô de frente com uma luz de LED aqui que tá me A cegando. luz. Não, Essa barba é a branca luz. aí quer botar a culpa Nossa, no LED. é. Mas vamos lá, vamos tocar o bonde. Cara, Cara, vamos dar uma falada. Pode falar. não, só ia fazer um comentáriozinho do LED, que eu estava estudando em neuroarquitetura, Aham, questão da qualidade do LED, né? aham, Porque a gente, como arquiteto, você também, sabe que existem as temperaturas de cor, né? Das sim. fitas da luz, né? Da luz em Aham, si. Além da cor, tem a temperatura. E aí os LEDs, aqueles ultra brancos, eles têm uma aham, quantidade de luz azul. Você olha no gráfico dele ali, é um RGB, né? aham, É um RGB não, na verdade são milhões de cores ali que a luz emite. E aí tem a quantidade de frequência de cada faixa de onda de cada cor. E aham, esses LEDs brancos aí, 5, 6 mil K, que é aquele bem branco, tem uma faixa de luz azul, quase ultravioleta, que é prejudicialzíssima, cara, pra é gente. mesmo, cara? Que ela, assim, desde questão hormonal, Aham, dependendo do horário, né, que você usa, porque o nosso corpo ele está acostumado com o com evolutivamente com o ciclo circadiano. Então passou ali o máximo de luz que a gente tem branca é de meio-dia. Daquilo ali aham, para frente, meio-dia para frente e antes, a luz já começa a cair. E se você tá 6 da tarde com uma luz RGB, 6, RGB não, com uma luz de LED na sua cara de 6.000 K, emitindo aquela luz azul, ela inibe toda a sua produção hormonal, você não consegue produzir a melatonina, que é o hormônio que te induz ao sono, e você aham, fica produzindo o hormônio, eu esqueci o nome dele, mas é o hormônio que te deixa ativo. E você fica caramba. produzindo esse. Então, cara, isso aí ferra todo com o nosso É, relógio biológico. E isso é uma faixa de azul que tem nos LEDs. Então, é. as melhores marcas de LED hoje em dia, elas têm controlado essa faixa de azul dela, para não emitir tanta luz azul. Caramba. Isso eu tenho sentido essa semana, porque eu estou trabalhando aqui, nós estamos reformando aqui o escritório em cima e a showroom ali, e aí eu estou trabalhando aqui nesse escritório. E teoricamente é essa linha aqui só para alguns assuntos, né? E Uhum. aqui, como já era uma salinha que não é uma sala de trabalho mesmo, a gente colocou só essas fitas de LED aqui, né? Então tem no teto, tem na frente, tem atrás, mas é tudo fita de LED assim, não tem iluminação pontual, eu não tenho spot em cima da mesa e é tudo esse amarelo assim. Então Direto. essa foi a primeira semana que eu tô trabalhando direto aqui o dia todo. Cara, chega final do dia, eu tô assim exausto, cara. Não sei se é por causa da É, iluminação e pode ser. apesar de parecer forte, ela é que fica de frente, né? Não sei, eu tenho Então, não, essa é porque semana tem, foi. tem duas coisas. Tem a questão dos looks, que para você trabalhar, você precisa de iluminação. Além da cor, é de quantidade. Então, Aham, para ambiente de trabalho, na sua mesa, aqui no plano da mesa, tem que estar chegando 500 looks. Aí, se você entendi. quiser, você pode baixar um aplicativo aí no seu celular, chama Dr. LED, Aham. e coloca o celular com a câmera do celular, ele mede a quantidade de looks que está Ah, chegando legal. ali. Se tiver muito fraco, você está forçando a vista. Se Não, tiver a eu tô me... agora mesmo, eu tô brincando, mas eu tô com vontade de botar o óculos porque eu já tô vendo tudo embaralhado, cara. Então, está forçando demais. Provavelmente é pouca É, iluminação. Ou também, você falou que está na frente da televisão é que branca eu aí tô na também, né? frente, Pode ser demais. tô na frente da TV e de duas faixas de LED Então, pode aqui. ser o Agora contrário. vou Pode ser abaixar, o... ó, já melhorou. Aí. Porra, melhorou até o É. look da live. Nossa, Aqui, ficou, cara, cara,
Nossa, ficou melhor, cara. Meu Deus, eu achei. Meu, eu devia ter feito isso no começo, olha. Antes. Ficou bem melhor. Aqui é uma coisa que eu reclamo um pouco da minha sala aqui, porque ela não tem janela para fora, então eu não vejo o tempo lá fora. E aí Aham, eu tenho umas AR aqui bem em cima da minha cabeça, que ilumina a mesa, e umas aham, iluminações. E agora, para a gente gravar, eu deixei só iluminação indireta. Então eu deixei só as fitas de LED aqui que estão para cima e aham, duas de croica ali que estão iluminando a parede. Então, assim, aham. tá uma penumbrinha gostosa aqui, só tem a luz do monitor aqui na frente, mas, Sim. assim, cansaço zero, sabe? Cansaço da Aham. vista e tal, zero. É. É, eu viajei, eu devia ter abaixado antes, cara. Agora que eu percebi como tava me incomodando aí, mas óbvio, né? Uma LED virada direto no olho, imagina. Demorei para perceber. É isso. Depois a gente pode Isso fazer aí, pessoal, não me uma outra contratem para conversa. iluminação. É. Já Depois sabem a gente quem faz não contratar para umas iluminação. outras conversas, mas desses assuntos aí, acho que fica legal, é bacana. É boa, 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 com certeza. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Estamos na reta final aqui, falta 15 minutos. Tá. Eu queria te perguntar agora sobre o mercado. Assim, a gente está com ideias, né? Ideias não, a gente já está em operação, em expansão, né? A gente já está trabalhando nisso, expandindo a nossa carteira aí para o Mato Grosso, né? Eu sei que Uhum. o teu escritório ele é efetivamente em Cuiabá, mas eu também sei que você já atende outras áreas aí do Mato Grosso, que são Sim. próximas, né? E a gente tem entendido cada vez mais que, cara, o Mato Grosso, eu mesmo que não conhecia muito sobre o estado em si, né? Mas o Mato Grosso está expandindo, crescendo. Saiu esses dias nas revistas aí, Sinop como sendo uma das cidades que mais cresceu no Brasil. Uhum. Obra, tem muita luz sendo jogada em cima do estado aí, né? Sim. Que você faz aí, cara? Qual que é o tipo de projeto que você mais trabalha? O que é o teu, digamos assim, o teu feijão com arroz? O que você domina? Certo. Cara, aqui eu posso te falar que 90% dos projetos aqui do escritório são residências, obras residenciais de um padrão assim de 400 metros quadrados, 400, 500, 600 metros quadrados. Isso aqui é assim, 90% dos meus clientes. E- Aí tem muito. Agora, isso foi uma demanda que começou a surgir aí um ano e meio atrás, que eu acho que é justamente reflexo disso que você falou, dessa expansão que está tendo em Mato Grosso, desse desenvolvimento que está tendo, loteamentos, cara. Loteamentos e condomínios Uhum, fechados. Aqui no escritório hoje, só aqui em Mato Grosso, a gente está com dois fazendo dois projetos de condomínios fechados aqui em Cuiabá. E em Primavera do Leste a gente está com uma área onde a mesma construtora vai fazer três condomínios diferentes. Então nossa, uma cara. área só estão fazendo condomínios que ela está trabalhando padrões diferentes. Então um condomínio com 100 casas, outro, não, um condomínio com 70 e poucas casas, ou de essas casas um padrão um pouquinho mais elevado, outras casas de outro condomínio com 150 casas e outro condomínio de edifício residencial aí com 150 unidades também. Poxa, que Daí é legal, cara. edifício. Então, só lá em Primavera está saindo três condomínios desses que eu estou fazendo, fora os outros que estão saindo lá, já tem alguns sendo entregues, também já tem vários, vários. Primavera do Leste, assim, é uma cidade que está crescendo muito e muito rápido. Lá para o norte também, Sinop, Sorriso, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, todas essas cidades assim estão abrindo a área de loteamento residencial muito, muito. Nova Mutum também são essas cidades assim mais no interior que são mais essas cidades que são bem voltadas para a parte do desenvolvimento do agro, da fazenda, Uhum, pecuária e tudo mais. Aqui em Cuiabá, a gente, apesar de passar por isso, de passar muito né, dessa produção, claro que passa por aqui, mas aqui ainda tem muita indústria, tem muitos serviços e tudo mais, então o leque é maior, mas essa parte que está
mais se desenvolvendo, que é a parte de agropecuária, mais para essas cidades do interior. E aqui em Cuiabá a gente está fazendo mais... tem esses 2 condomínios, eu já fiz estudos de outras 2 áreas, que ainda não viraram projeto, mas foi que o cliente solicitou estudo de viabilidade. Então, por exemplo, ele tem uma previsão de uma área lá, eu falo, Fernando, tem a possibilidade de eu comprar essa área aqui, 50 hectares. Aí ele falou assim, faz um estudo para mim, vê o que eu consigo ter, é o estudo de VGV, né? De qual que é o valor de retorno que ele pode ter, qual que é o máximo de loteamento que eu consigo fazer aqui, o máximo de ocupação que eu consigo ter, e aí ele estuda o retorno, o investimento que ele ia ter que fazer, além do custo da área, né? Isso é antes dele comprar a área, ele pega uma área com o proprietário, isso vem direto da construtora. A construtora chega para o proprietário e fala, ou o proprietário chega para a construtora e fala, eu tenho essa área, quero fazer com a ideia de fazer um loteamento, vamos ver o que dá para fazer. Aí a gente faz esse estudo e apresenta para eles, né? Aí eles decidem o que eles querem fazer. Mas, assim, isso surgiu de 1 ano e meio para cá e foi até incrível, engraçado, porque um cliente não era relacionado com o outro, sabe? Não foi indicação de fiz com ele, faz com ele também. Foram movimentos paralelos que caíram para você. Exatamente, 3 clientes aleatórios, assim, chegou um, quero fazer um condomínio, o outro quer fazer um condomínio, o outro quer fazer um condomínio. E falando de fazer projetos em outras cidades. Opa, tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Ah, tá, é que acabou a bateria de um lado aqui, tá só de um lado agora do fone. Mas tranquilo. Conversa, como é que é? Conversa amadora? Mas sobre fazer os projetos em outras cidades, então aqui no interior de Mato Grosso, tranquilamente, a gente já fiz várias casas em outras cidades. Agora, aí no Paraná a gente está fazendo um loteamento também, abrindo uma área de loteamento lá, numa cidade no litoral aí do Paraná. E em Santa Catarina, agora eu fechei uma residência também numa cidade de praia também. Aí perto de Balneário, perto de Floripa ali, a gente fechou uma residência também, mas é o mesmo padrão. É residência de 500 metros quadrados, por aí. Assim, é o que mais tem aqui em Cuiabá. Cara, aqui é um mercado legal para vocês, porque aqui tem bastante condomínios, né? Claro, Balneário é uma cidade muito vertical, né? Mas tem muito condomínio, e esses condomínios, cara, é tudo alto padrão, mesma coisa do Mato Grosso, né? Em Mato Grosso, o pouco que eu tive lá, que eu andei por lá, cara, o condomínio mais simples que você passa já é um condomínio alto padrão. Não tem, você não vê casas feias. Você vê, tipo, pegar um condomínio que seja um condomínio aberto, né, sem portaria, nada, mesmo assim você já vê só casarão. Então, acho que isso é um balneário que a nossa região parece ser um mercado bom para vocês também. Pois é. Nessas cidades do interior, é mais assim, são loteamentos, são bairros, né? Loteamentos que tem casas de alto padrão. Aqui em Cuiabá, Tá. não. Aqui em Cuiabá, o predominante é condomínio fechado. Fechado, né? Portaria, que aí tem toda a estrutura dentro do condomínio, de lazer, enfim, de Certo. tudo. E aqui em Cuiabá, a predominância é isso. Nas outras cidades do interior, não. É loteamento mesmo, bairro, que daí tem Loteamento os aberto. bairros de alto padrão. Mas e vocês aí, qual que é o público médio de vocês que vocês atendem aí? Qual que é a maioria dos seus clientes são o quê? Cara, tem mudado, assim, mudou bastante de uns 2 anos, 1 ano para cá, tem migrado muito. A gente tem agora, né, indo de encontro com essas parcerias com os arquitetos que a gente tem feito. São apartamentos maiores, mas hoje, para nós, assim, para nossa realidade, a gente pega muita pouca casa, né? Aqui em Balneário, propriamente dito. Então, é muito apartamento. Aqui, Paraná, é muito apartamento.
Tá, daí muito apartamento e a gente tenta. Espero que isso seja uma soda. Como É é que é? água. Uma, uma água Tônica. saborizada, uma tônica. Espero que isso seja uma tônica, É porque uma eu tônica. tô aqui falando do meu trabalho, cara. Não, não se preocupe. É uma tônica. Pô, tô aqui falando do meu trabalho, você abriu o que aí? Mostra a lata, por favor, que eu quero ver se é uma tônica. Pô, tô É, falando aqui do meu ganha-pão, o cara estampa uma também Brahma, é uma tônica citrus. é uma Sprite, É. Schweppes. Schweppes. Cara, mas é isso aí, cara, não tem, o Apartamentos aí, nosso a maioria de é vocês, né? apartamentos. O nosso negócio hoje é mais apartamentos e a gente está abrindo essa operação aí no Mato Grosso agora, em Sinop. Então, a partir do ano que vem ali, 2024, a gente já vai estar totalmente operante. A gente já está, na verdade, né? Hoje a gente já está aí com algumas obras entregues aí entre Sinop, Sorriso, Primavera, Cuiabá ainda não, mas a partir de 2024 a gente vai estar 100% operantes, inclusive com equipe local, né? Porque hoje a gente faz muito esse trâmite de fabrica balneário, despacha para lá e aí a nossa equipe vai para lá para montar. Mas 2024 a gente já vai estar com o showroom pronto aí, 100% operantes. Show, bacana. Não, tem muito mercado aqui. Muito mercado aqui para vocês. Vai ser Vai ótimo. ser bom. Vai ser Deixa bom, eu te vai ser bom. perguntar uma dúvida sobre produto. Tem diferença do fornecedor do MDF? Tem MDFs melhores que os outros? Cara, tem pouca diferença, tá? Mas por muito tempo se falou ali que a Duratex era melhor, porque a Duratex, por exemplo, uma usava pinos, a outra usava Eucalipto? eucalipto, então tinha uma colocava mais formol, outra menos, a composição química. A gente sentiu uma época ali, às vezes, diferença na melamina, uma melamina quebrava mais fácil na hora de cortar do que a outra. Mas, cara, muito pouco, assim. Hoje o pessoal se orienta mais pelo padrão de cores do que pelo, digamos assim, pela qualidade técnica do Ah, MDF, que é entendi, muito entendi. pequena a diferença entre elas, né? Qual que são as principais Mas, marcas aí que vocês trabalham? hoje é Arauco e Duratex. É, Guararapes também, mas Arauco, Duratex e Guararapes são as que, digamos que assim, atende tocam tudo. aí, que atende a grande maioria do mercado. Legal. Aparece para você aí o Considerações contador? finais. Sim, eu tô É. vendo aqui 1 hora e 54. Ah, 55 tá. é. Achei que não aparecia. Uhum. Sim, considerações finais. O que que você acha? Cara, eu acho que assim, fazendo um resumo geral, a gente começou ali no falando sobre os perrengues de obra e dos desafios da profissão e tudo mais, mas assim, que a gente falou que primeiro é fundamental para você se manter, pelo menos no mercado, é ter a disposição de independente do perrengue, digamos assim, você está disposto a resolver. É, E que é a pós-venda pior e pegar junto, pós-venda, né? pós-venda, cara, é assim, é o que mais faz a diferença pro cliente, né? É, Porque, por exemplo, a gente faz um projeto aqui, a gente faz um projeto ali, apresenta para o cliente 30 dias, aí depois faz os detalhamentos, aprovações e tudo mais. Só que o cliente vai ter 1 ano de construção, mais 1 ano aí de projeto de interiores. Então, digamos assim, que o meu trabalho termina em 1 ano, tem mais 2 anos com o cliente que eu vou ficar só acompanhando. só Se virar as acompanhando, é. costas para o cliente, isso é horrível, né? Para É, a gente. Então, essa disposição de você estar acompanhando sempre o cliente, independente se for coisa boa ou se for coisa ruim, é um diferencial, né? Que é um diferencial no mercado já e que faz toda a diferença.
Realmente o teu cronograma ele é muito mais extenso, né? Você fica muito mais tempo atrelado ao cliente do que a gente. E olha que o nosso já Pois é, conseguiu bastante, que é às vezes 6 meses, 3 meses, 6 meses, se fica engatado com o cliente, eu já acho que é bastante, mas realmente obras chega a ficar aí 2, 3 exatamente. anos, né? Sim, exatamente, dependendo do tamanho da obra e tal. E aí, depois disso, esse cliente que ele foi bem atendido, ele vai te indicar, e essa é a melhor prospecção que tem, é um cliente que já foi seu cliente te indicar para outro, para um amigo, para um conhecido, enfim, essa é a melhor coisa que tem. Cara, a coisa que eu mais gosto aqui é quando um cliente que eu já atendi volta para fazer outro projeto. Cara, isso eu Isso acho é que bom. é o carimbo de que você atendeu bem ele, né? Exatamente, exatamente. E tem muito mercado pela frente, cara. Que nem você mesmo falou, fechou falando da expansão do mercado aqui no Mato Grosso, mas eu acho que não é só no Mato Grosso também, né? Eu acho que a gente num momento aí, aqui no Mato Grosso talvez mais, não sei como é que tá no resto do Brasil aí, mas tem muito mercado pela frente e muita Sim, possibilidade para a gente e muita oportunidade também. exatamente, exatamente. Uhum. Cara, é isso aí. Eu acho que Beleza? foi legal, o bate-papo foi legal, deu para cobrir vários tópicos aí polêmicos, não conseguimos falar de política nem de religião versus ciência, Fica para mas uma próxima. deu para jogar gasolina no fogo, com certeza. Vamos fazer mais, vamos fazer uma outra rodada aí para a gente falar. Eu quero saber a tua opinião de arquiteto sobre esses arranha-céus que estão saindo aqui em Boa, Balneário. boa, Quero, excelente. quero, Fachada de quero fazer vidro. fachada de Fachada. vidro e depois mete ar-condicionado até no banheiro. Exatamente, exatamente. Sombra na praia, Vamos, vamos fazer uma matéria para o vamos conversar. Fantástico. Balneário Camboriú, Adensamento. Dubai brasileira que. Não, mas beleza, Isso cara, aí. vamos conversar. Show de Fechou? bola. Vou encerrar aqui em 5 segundos Tá bom. e Agradecer então agradeço. pela conversa. Foi muito boa, Eu que gostei do agradeço. papo, foi bem produtivo, bem bacana. E já vamos marcar o próximo. Boa, fechou, meu garoto. Siga, Valeu. compartilhe, comenta e se inscreva no canal. Legal, sim. Clica aqui. Clica aqui, vai ter um card aqui para você Vai ir. ter um Veja esse card, outro vídeo na sequência e se e se inscreva. inscreva no canal. Beleza, meu garoto? Valeu. Abraço, Obrigado, Fernando. Samuca. Até Obrigado. mais, Até valeu. mais. Até Tchau, mais. tchau.